Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Pintor Rico, Pintor Pobre. Eu, o Wendel Lazotti, tenho a honra de receber hoje dois convidados maravilhosos. São meus amigos Samuel, obrigado, Mozinha, mais conhecido como Moza Design, Jedson Silva, mais conhecido como Pica da Mecanização. Tá fazendo mais pintura do que cimento queimado ultimamente, Jedson? Mais pintura que cimento queimado. Você sempre fez mais pintura, né? Não, agora foi um pouco mais pintura. Mas antes era muito mais cimento queimado. Muito mais. Você acha que o cimento queimado deu uma caída? O cimento queimado, não. Nunca cai, né? Não. A parada é braba, né? Samuel que diga. Samuel é especialista em cimento queimado. Sim. Desde que ano, mano? Cara, eu abri a empresa em fevereiro, agora faz 4 anos. 4 anos só de cimento queimado? Quando eu abri a intenção não era porque eu não tinha muito conhecimento técnico da área. Então, eu abri a empresa meio que cru, né? E ali comecei. Quando eu abri meu CNPJ, eu só tinha pintado a minha casa que eu construí pra poder casar. Então, ali que eu comecei a estudar, me aprofundar nisso. Então, tem 4 anos, mas nem tudo isso, assim, realmente, de profissão. Tem uns 3 anos, né? A gente tem um tempo que a gente chama de labuta, né, velho? Que é o tempo de aprendizado, Sim. A desconstrução profissional. Você começou do zero igual eu. Pra quem me conhece sabe que eu vim do ramo das vendas, né? Eu era bancário antes de trabalhar com cimento queimado e o ramo da pintura. Você veio de que ramo, irmão? Eu era supervisor de call center, mano. Supervisor de call center. Trabalhava com gestão. Eu acho que eu fiz 2 anos de call center. Eu trabalhei 3 anos, meu último ano foi com supervisor. Né? É uma puta responsabilidade, né? Muita. Aí eu abri mão de tudo quando eu decidi casar, né? Aí, eu conciliei um pouquinho na supervisão, migrei pra área de barbearia, trabalhei um pouquinho de Uber, aí pra poder construir minha casa. O dia que eu construí minha casa, eu decidi parar tudo e entrei na pintura. Rapaz, eu acho que todo mundo nessa vida já trabalhou de Uber. Ou de barbeiro também. Exceto eu que nunca tive habilitação. Eu nunca trabalhei de Uber. Vou fazer 36 anos, mas em nome de Jesus esse ano eu tiro a habilitação. Ô Jedson. Oi. Conta uma parada pra mim. Eu vi que você tava de parceiro com uma empresa, uma marca nova de tinta. E aí? Exato. Deu certo? Deu errado? O que aconteceu? Não deu muito certo não, cara. Não deu certo não. Ideias, divergências, e o momento não era Então isso. não tinha contrato fixo. A gente tava, Você fez uma quebra de contrato. A ideia era que a gente ia produzir o contrato no decorrer da... Foi uma fase de experiência pra ver se ia dar certo ou não. Exatamente isso. O que você acha de contrato, irmão? Porque a galera pergunta e me chama de Wendel da Coral, né? Como vocês sabem. Só que eu nunca tive um contrato com uma marca de tinta. Nem com uma marca de ferramenta. E, por exemplo, o Samuel, ele usa uma marca específica. Não sei se você me autoriza a falar sobre isso. Pra mim é diferente, também não tem que contrato. Que é a Decor Colors. Desde quando você começou, você usa Decor Colors. Já usei outras marcas também, usei muito Coral, bastante. Gosto muito. Fiz, algumas lojas, uma franquia de tinta, de loja de tinta pela Coral também durante um período. Mas me afeiçoei bastante na Decor, com a marca da Decor. Por exemplo, que eu estava comentando com você, nem foquei no meu Instagram, de anos pra cá, parei, porque todos os meus clientes vêm por meio de captação direto dessa loja. Então, todos os clientes que entram nessas 2 lojas de um franqueado que eu sou muito parceiro, a gente tem uma amizade muito grande. Então, todos os clientes, eles passam pra minha empresa. Minha empresa é a única, empresa que atende e por essa franquia. A loja que você presta serviço, né? Você é um autônomo, mas é a loja daquela amiga nossa lá, cara, esqueci o nome dela. Não, essa lá, esqueci, a Andréia que você tá falando? Andréia. Não, a Andréia é lá de São Bernardo do Campo, acho que é de lá. Eu presto serviço pela loja da Decor São Paulo, o Instagram oficial deles é Decor Color São Paulo, que é a loja que fica na Avenida do Cursino, no bairro da Saúde. E a loja também do Brooklyn. Então, Decor Colors Brooklyn também. São dos mesmos proprietários, Jonathan e Eliel, que são 2 irmãos. E, enfim, a gente pegou uma amizade muito grande e os negócios fluem. E eu vejo que você não para, né, irmão? Você tem cliente pra caramba, mas eu queria te fazer uma pergunta, pode ser até uma coisa meio pessoal. À vontade. Esses clientes que você arruma vêm dessa captação dessas 2 lojas. 100%. Se hoje não existir mais essas lojas, você tem um plano estratégico para fazer captação de cliente? Cara, esse foi um grande erro meu de um período para cá, que foi não investir. Meu investimento hoje em marketing é 0.
E, tipo, entra pra mim diariamente, 5 clientes por dia, por exemplo, entendeu? Antes eu tava com equipe, hoje é eu mais um rapaz só e minha esposa é meu ADM, né? Então, hoje eu não dou a mínima conta da demanda que entra pela falta de mão de obra, né? Que não capacitei mão de obra para poder trabalhar comigo. Então, hoje, se eu não tiver essa loja, eu tenho certeza, tipo, na minha cabeça, eu tenho certeza que em qualquer uma loja que eu for da Decor ou de qualquer outra loja de tinta, pelo histórico, pelo portfólio que eu tenho, eu sei que eu vou ter também. Por mais que não é a estratégia mais adequada. Eu entendo que deveria ter um marketing mais orgânico que venha realmente do que eu faça, né? Só que foi algo que, cara, foi fluindo. Deixei meu Instagram, sabe, de lado. Não tem nada do que eu fiz tem no meu Instagram. Eu parei no meu Instagram, deve ter mais de 1 ano já. E a gente, atende grandes influências. Já atende grandes influências na mídia nacional e internacional aqui em São Paulo. Só que é algo que, tipo, foi um vacilo real meu, assim, que eu nunca subi pro Instagram, tá tudo aqui na minha galeria. Mas, sabe, parando pra pensar, você tem muitos clientes. Sim. Porque você faz um pós-venda. Eu tenho certeza que a forma que você trabalha e você entrega o seu serviço, esses clientes passam a ser um amigo. Sim. Por exemplo, todos os clientes que eu atendo, eu faço o máximo pra virar amigo deles. Claro. Sim. Principalmente no meu ramo, que é mais arquitetura. Tem muita arquiteta. E o pós-venda é super importante, cara. Então, às vezes, o pintor fica reclamando que tá sem cliente, só que ele tem uma vasta experiência, tipo de 10, 15, 20 anos, e continua sem cliente. Sim. Então, eu fico tentando entender, porque você fez uma espécie de network. Então, se a pessoa fala assim, pro Samuel é fácil, tem 2 lojas que entrega cliente para eles, só que ninguém entendeu que a sua maior captação, que foi um tiro certeiro, foi a conquista do lojista. Sim, esse foi meu network. Então, por exemplo, lá atrás, na Coral, tive um network que foi até com acesso seu também, dentro da Coral e com o Alberto, que é um lojista parceiro nosso, e entrei na Coral. Então, cara, tipo, todos os meus trabalhos foram por network até hoje, tipo, vai 90% de grandes clientes muito bons foi através de network. Então, não investi no marketing no meu Instagram, não investi no marketing orgânico no Google, nada do tipo, mas o network sempre foi full time. Então, todo evento que tinha, que você lembra, eu tava lá, entendeu? Todo evento que tinha para poder fazer uma captação, um contato, sempre tava, entendeu? Então, o meu maior meio de captação foi por networking, eventos do nosso ramo, né? Tanto de tinta quanto de empreendedorismo. Eu já te encontrei uma par de evento. Diferente do Jetson. E um monte de evento. Que tem 1 milhão de eventos no ano e eu nunca vi ele em nenhum deles. Não lembro do Jetson. Nem no meu evento esse miséria vai, velho. O que acontece com você, mano? Agenda. Sabe o que é engraçado? Você é diferente. Você tem lá 1000 e poucos seguidores e nem liga pra isso, né? Sim. E tem cliente pra cacete. O Jetson já ele é mais instagramável. Sim. Ele conta o dia a dia dele, pá. Eu tive a fase instagramável também, mas abri mão dela. Isso aí é um propósito, né, cara? Você não pode parar no meio ou desistir. O Jetson, eu vejo o empenho dele em relação a isso, e o cara não desiste nem que a bexiga. Às vezes o engajamento dele cai, né? Você fala, pô, tá acontecendo alguma coisa, mas o Instagram, ele tá passando por uma atualização que, o meu, às vezes, pega 100 visualizações no Stories, que pegava todos os dias 2.000, 2.500, 3.000. E você acha que pra você não é fundamental, mas eu tenho certeza que pro Jetson é fundamental, até porque as parcerias vêm através das nossas postagens do Instagram. Sim. E ele já teve várias parcerias, né? Sim. Você tá em busca de alguma parceria agora, ô Jetson? Em busca, não. Você sabe que tem muitos pintores que vivem em função de postar os vídeos, os stories, tudo pra tentar fazer uma captação de uma indústria, de um contrato. Muitos, né? Bastante. Tinha um pintor, mano, que eu conheci. Ele é meu amigo e tal. Não vou falar o nome dele aqui pra não... Só que ele é um pintor de Minas Gerais. E quando a Coral fez uma campanha e ela contratou 7 pintores, eu percebi que nas postagens deles era tudo direcionado pra tentar fazer a captação de conquistar um contrato. E você vê que a pessoa, ela deixa de atender melhor o cliente, de focar em fazer captação de cliente para focar em contrato. Parceria com marca, né? E o que aconteceu? Quando ele viu que ele não foi contratado, ele ficou muito puto, chateado, me mandou mensagem falando que ia desistir da pintura. Nossa. Então você vê o nível, né? Sim. E isso daí é complexo demais, cara.
Porque fica Falta um pouquinho de imaginando. maturidade. Falta. Falta de maturidade. Ou é o Maturidade objetivo do cara. profissional. Sim. Tipo, eu não sei qual que é o objetivo. Ah, ele tem um contrato, mas será que é o objetivo dele? Talvez seja. E, pô, sucesso. Sim. Se ele conquistou o objetivo dele, parabéns ali, Deus tá no comando. Agora, em relação a essa conquista incessante por tentativa de contrato, eu vejo que o mercado tá meio pecando nisso. Eu acho que aconteceu uma situação da mudança da pintura. Teve esse boom muito grande. E muitos não conseguem lidar com isso, de ver muitos pintores decolando, fazendo o que antes a gente via só no Ronaldinho Gaúcho, só no Fenômeno. E eles não sabem lidar com isso. Eu não soube lidar com isso. Tenho muito contato com os pintores que têm mais seguidores, né? E o meu sonho era chegar onde que o Juliano chegou, onde que o Johan tá. E suas inspirações são eles? Então, como eu tinha muito contato com, eu tenho, né, muito contato com eles, então você vê aonde que eles chegaram. E aí você é pintor e você acredita que você pode chegar lá também. Então, esse tipo de informação que tem agora, a gente não tem muito conhecimento de como a gente vai chegar até lá. Ou, na verdade, os planos, a gente faz planos e são planos errados, né? Por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu queria muito. Poxa, dá pra chegar lá, olha, parece ser legal. Mas aí, um amigo meu, né, ele falava, ó, Jedson, eu acabei de fechar uma parceria. Eu não gostei, não. É horrível. Você não consegue, você começa a ficar travado e as pessoas não entendem como que lidar com uma parceria. Eu nunca tive um contrato específico com uma marca. Eu tive campanhas. Foram 2, inclusive eu tô no meio de uma agora, que é a Coral Master. E é uma treta, velho, gravar por script. Porque não fica uma coisa orgânica. Então eu fico às vezes pensando, por que eles pedem pra eu gravar isso pra bater 10 mil visualizações, enquanto eu faço um vídeo orgânico e bate 4 milhões de visualizações? Qual que é o sentido? Então a gente tenta às vezes fazer vídeo pra agradar alguém, ou outra pessoa, ou uma indústria, ou uma ferramenta, e a gente não sabe o que eles querem, na verdade. Saca? Eu tive a oportunidade de ter um contrato com uma marca de ferramenta que eu achei bizarro, na verdade. Eu acho que a indústria, às vezes, ela peca em relação a essa parada de contrato. Inclusive, semana passada saiu aquele bafafá todo lá do paraguaio. Sim. Que tem muitos pintores que tá fazendo vídeo de graça e tal, em busca dessa tentativa de contrato, e vai gerando conteúdo ali pras marcas. E às vezes a marca nem tá vendo, velho. É verdade. E eu fiz um vídeo de uma aplicação de Velvet com uma ferramenta específica, mas o vídeo não era da ferramenta, era da minha aplicação. E bateu 4 milhões de visualizações. E o meu direct não parou, velho, de gente perguntando, que desempenadeira é essa? Que desempenadeira é essa? E eu fui falando ali, né? Ah, desempenadeira tal. Eu sei que a porra da desempenadeira acabou. A nível Brasil não tem mais. Tá chegando da China outra remessa. E quando ofereceram no passado um contrato pra mim, de indústria, que eu acho que ofereceram até pra você, me ofereceram R$1.000 em troca de ferramenta. Porra, eu achei isso um bizarro. Tá ligado? Porque você fica imaginando, cara, você tem todo o seu trabalho, você tá trabalhando, gerando conteúdo, e o cara te oferece aquilo que você já tem. Porque ferramenta eu já tenho. Sim. Aí eu ia ter que pagar contrato, que era 2 vídeos por semana. Ou seja, eles iam me entregar as ferramentas, eu ia ter que pegar essas ferramentas e dar de presente para outros pintores só para gerar conteúdo. Qual que é o benefício disso? Você consegue enxergar algum benefício? Só pra indústria. Nenhum pra gente. Só pra indústria. E os pintores, mesmo assim, eles lutam para tentar contrato. E sem imaginar que a proposta, ela é insana, velho. Tem uma visão muito ilusória, né? Tipo, É ilusória. É que vê quem tá no hype usando tal ferramenta, ou
ou porque realmente já tem a parceria, mas eu não sei se é um padrão, né? Não sei se, por exemplo, alguém que tem um Instagram menor ou alguém que tem um Instagram maior, o contrato vai ser diferente, se tem mais benefícios ou não. Porque às vezes a gente vê pintores grandes que fazer uma parceria forte com a marca, mas talvez para ele seja um pouco mais benéfico do que para um pintor menor, eu não sei, entendeu? Não tenho conhecimento dentro desse segmento de parceria com a indústria. Eu particularmente nunca foi uma ambição minha, sabe? Nunca foquei muito nisso, não. Mas talvez para alguém seja benéfico. No contexto geral, eu acho que a indústria pode acabar, sugando um pouquinho do profissional porque acha que vai estar ajudando mais ele a promover, levantar ele, do que ele tá promovendo a marca. Então, eu acho que tem esse paradigma, né? Quem que promove quem? O pintor promove a marca ou a marca promove o pintor? Sim. Acho que isso aí vai de números, né? Vai de você entrar nos números e ver quem tá promovendo quem. O Jetson teve contrato já com uma marca de lixo. Eu falo isso daí, mano, porque o ano passado não, foi esse ano ainda. Me ofereceram um contrato, e não só pra mim, mano, mas foi pra uma caralhada de pintores, assim, que mandaram mensagem pra mim. Porque eu tinha soltado, que eu tinha aceitado ainda. Que era 3 meses e a recompensa era 4 caixas de fita crepe. Dá pra imaginar? Você aceitaria, Jetson? Não. É loucura, né? Ainda mais pelo momento que a gente tá passando. Sim. Agora eu fico imaginando o que um pintor vai fazer com 4 fita crepe. 4 caixas de fita crepe. Tentar vender pro cliente. Não tem obra no mundo, velho, que utiliza 4 caixas de fita crepe por mês. Por mês. Não faz sentido. Só se ele ir pra casarão, né? Só se o quê? Ir pra casarão. Mansão, isolar. Não pode ser a maior mansão do mundo, mano. Quem é que vai usar 2 mansões? A caixa é desse tamanho aqui, bro. Você é louco, aí vira um estoque, igual que o Juliano tem lá na Santa Catarina, estoque de ferramentas gigantesco. Falar em Juliano, eu troquei ideia com ele essa semana, quero mandar um abraço pro Juliano Alcântara. Obrigado pelas palavras lá que você me orientou. Eu tenho um carinho enorme pelo Juliano, apesar da galera meter a pancada nele. Só que isso não me afeta porque metem a pancada em mim também. Todo mundo. Assim como em vocês, imagino. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui mais pro Moza, que é do Thiago da Cia Color. Outro cara parceiro que tá entrando agora no negócio. Agora não, né? Eu não sei a experiência que ele tem, mas ele já entrou no ramo da pintura dando treinamento. O cara é brabo, o moleque é brabo. Legal. O Thiaguinho, moleque novo e tal, tá na pegada ali. Fica aqui meu abraço pra você, meu irmão. Ele perguntou assim, ó. Quais os problemas de um cimento queimado muito manchado? E isso é um puta paradigma pra mim, considerando que você trabalha com a Decor Colors. E a Decor Colors tem a característica principal, o manchamento mais forte, né? Sim. Você usa essa técnica que vem do presidente lá, do Leonardo. Você usa celuloide ou você prefere a desempenadeira? Vamos lá. Primeiro, sobre o padrão de manchamento. Quem determina é o cliente. Entendeu? Não adianta, eu gosto de um cimento queimado, bem suave, que é o que boa parte dos clientes preferem. Mas eu já peguei cliente, cara, de ele falar assim, Samuel, eu quero a parede arranhando. Eu quero passar a mão e sentir a textura. Quero aquela parede cavernosa. Com costela e tudo. Entendeu? Então, quem determina como tem que ficar ou não é o cliente, entendeu? Eu sempre gero amostras. Mostro pra ele assim, olha, você prefere assim, assim ou assim. Entendeu? E quem vai determinar é o cliente? Porque não adianta, meu cliente lá atrás gostou, a maioria gosta assim, então eu vou entregar assim, não. E se esse cliente não gostar? Então, quem tem que determinar... É o que eu falo pro meu cliente. Às vezes, a opinião do cliente é diferente da minha. Então, ele fala pra mim assim... Eu não sei porquê, não sei se é posicionamento, mas meus clientes me escutam demais. Então, geralmente, sendo bem sincero, a opinião que eu dou pro cliente, cara, vira lei. Porque eles sempre acatam. Isso é perigoso pra mim. Eu acho isso muito arriscado. E o que eu faço os clientes entender? Cara, quem vai ficar aqui, quem mora aqui, quem vai olhar pra parede todos os dias é você. Então, quem tem que determinar como você mais gosta, como você quer, é você. Não só você falar assim, o que você acha melhor? Eu não vou estar aqui. Eu não vou ficar olhando pra parede todos os dias. Um efeito decorativo, às vezes muito manchado e fica cansativo. De você ver todo dia. Por exemplo, eu tenho um mármore na minha casa. Eu tenho uma parede lá que eu uso de laboratório. E hoje eu tô com um mármore bem exótico, marrom nela. Já me cansou, já não aguento mais entrar em casa e olhar pra aquela parede. Eu vou trocar agora, fazer um Carrara. Mas então, é isso que eu faço o cliente entender.
Quem tem que determinar o padrão final de manchamento é ele. De acabamento, sou eu que determino. Geralmente, enfim, sem rebarba, sem costela, sem nada disso. Mas no quesito de manchamento, eu sempre dou... cada um trabalha de uma forma. Você não tem que tipo eu um leque de opções. Sim, não que eu esteja certo, falando errado, não. É a forma com que eu trabalho pra mim dar certo, entendeu? Como eu faço? Eu dou a opção do cliente, ele que escolhe, como ele quer. Por exemplo, eu fui fazer um cimento queimado da Decor esses dias, o da Decor já mancha bastante. E a cliente não gostou ainda do manchamento, mesmo estando muito manchado. Aí ela queria texturizado. Eu fiz um nuage com cimento queimado. Ela queria mais mancha? Ela queria mais mancha. Então eu entrei com cimento queimado mais claro por baixo e vim fazendo o nuage por cima pra deixar bem texturizado. Ela prefere muito mais o nuage do que o cimento queimado, entendeu? Então, como é que eu vou falar pra cliente? Não, tipo, tem que ser assim, porque a marca fala que é assim. Não, quem determina como que é ela, é a casa dela, entendeu? Mas tem um problema que até aí você vai ter que fazer de novo, né? Como assim? Você teve que refazer. Isso no piso, não. E o que eu falo, esse nuage, por exemplo, foi na parede. Então. A gente vai ter que refazer no piso por conta da resistência de um produto que a gente tem no acabamento final. Sim, mas eu sempre dou escolha pro cliente, pra ele determinar quanto é o acabamento, entendeu? Puta, mas sabe, eu entendo você, lógico. Uhum. Eu só tenho um formato diferente de trabalho, porque se eu der a opção pro cliente, o cliente é muito confuso, cara. Uhum. Ele pede pra você fazer de um jeito só pra pagar pra ver. Aí depois ele fala assim, pô, eu prefiro, realmente você tinha razão. Mas eu não melhor do deixo outro chegar nessa etapa. Não deixo chegar nessa etapa. No meu contrato. Eu trabalho com um contrato hoje bem... Cara, acho que toda obra que eu saio, meu contrato aumenta. E de um tempo pra cá. Em critério, você fala. É o correto, entendeu? né? Em cláusulas. Baseado em experiência. Exatamente. Então, por exemplo, mas isso agregou muito quando minha esposa veio trabalhar comigo. Então, hoje minha esposa é meu ADM, ela que faz contrato, orçamento, portfólio, a responsabilidade dela. Quando eu fazia, pros clientes que eu entregava contrato, tinha, cara, 1 página. Hoje meu contrato tem 9 páginas quando eu entrego pro cliente. De cláusulas, entendeu? Eita. De bicho. tudo. Então, é sério, real. É sério. Eu vou mostrar pra vocês depois. Cada problema que eu passo em obra, eu aumento meu contrato. Eu tava numa obra esses dias, o cachorro do cliente tentou morder o Thiago. Vai pro contrato. Não pode ter cachorro no ambiente que a gente tá trabalhando. Entendeu? Imagina Tipo, eu amo o tanto de cachorro. problema que você já passou, então. Né? Então, tipo, eu amo cachorro, tenho 2 cachorros. Mas, cara, chegar um ponto no cachorro lançar num funcionário meu, isso é um problema gigantesco, entendeu? Puxa. Então, tipo, cada problema... por exemplo, eu vou fazer cimento queimado nessa parede aqui. Essa aqui não foi eu que pintei, eu só vou fazer cimento queimado nessa. Eu não me responsabilizo se a fita tirar a tinta dessa parede quando foi eu que pintei. Isso daí é um problema também. Então, isso aí tá tudo no meu contrato, entendeu? E Então, eu tô com uma obra em andamento e a fita crepe do teto, inclusive é a obra que a sua máquina tá lá e você tem que buscar, viu, velho? E devolver minha VAP. A fita crepe tá lá 2 semanas, sabe lá Deus o que vai acontecer. Mas agora se a pintura ela tiver com fundo preparador e uma tinta muito boa, a fita... A parede que eu pinto, eu me estabilizo, entendeu? A parede que eu pinto, eu me estabilizo. Mas se eu vou fazer um piso do cliente e tem que fitar a parede, eu já deixo no contrato. Olha, corre o risco de sim sair a tinta. Não sei como foi feito, como foi preparado. Imagina se a tinta for colorida, né? Então, o BO que dá. Depois de dar tanta Se cabeçada... for branca, tá de boa. Mas se for colorida... Pepino, cara. É muito BO. Então, aprendi a me resguardar dessa forma, entendeu? Você falou em relação ao manchamento, você dá a opção de escolha. Sim. Imagino que o Jetson não tem essa mesma opção de escolha, porque eu conheço o trabalho dele e ele tem um estilo próprio dele de aplicação de cimento queimado. Sim. Que é característico com o meu, né? Que é o pouco manchamento. Você não acha que o cliente ele só deveria te contratar se ele conhece o seu trabalho e você fala assim, o que eu entrego é isso. Se você quiser algo fora isso, você vai ter que contratar a pessoa na qual você tá me dando essa referência. Eu não. É que, mano, cada um trabalha de uma forma. É que os seus clientes vêm do lojista, né? Meus clientes todos vêm do lojista. Lá na loja tem cimento queimado aplicado de padrões diferentes, entendeu? E a grande maioria lá da loja não foi eu que apliquei, entendeu? Enfim, é a forma com que pra mim dá certo, entendeu? Eu faço um pequeno pedaço pro cliente, mostro e tal, ou mostro fotos de referência já no meu portfólio também, tem fotos, eu explico pra ele sobre uma... Até quando eu não estou, quando a obra que vai fazer é o meu funcionário, isso é muito bem alinhado. Eu te falo assim, qual o padrão de manchamento você quer? O cliente como assim? A gente pode fazer bem suave, um pouquinho um médio, um manchamento bem mais agressivo, né? E mostra a foto de referência. Não, prefiro assim. Às vezes só pela foto o cliente já entende como que ele quer, né? A gente sempre mostra a foto de cores similares a que o cliente vai aplicar pra gente já ter uma noção, pra ele ter uma noção real já de como pode ficar, claro que explicando pra ele que pode variar um pouco de acordo com a iluminação. Mas a gente sempre mostra pro cliente. Eu nunca peguei um caso onde de eu terminar uma parede, por exemplo, e o cliente não gostar, entendeu? Esse último caso que a gente fez do nuage, quando eu tava começando, toda hora eu fazia um pedaço e chamava o cliente, olha, o que você achou? Aí tenta manchar um pouquinho mais, beleza. Manchei isso num pedaço, um teste, que não me tomou muito tempo, entendeu? Então não faz sentido. Até que
por exemplo, nessa obra, se eu não tivesse feito assim, eu teria demorado muito mais. Porque quando a cliente escolheu o efeito nuage, eu estiquei o cimento queimado, sem mancha, muito mais rápido, e vim fazendo nuage. Tipo, o Thiago batendo o produto na parede e eu abaixando. Foi muito mais rápido, entendeu? Cara, você acredita que eu trabalho há 3 anos com Velvet e nunca me pediram nuage? Não, né? Nunca fiz nada. Eu nunca fiz assim também, só fiz com o cimento queimado, sabe? Tipo, É uma textura projetada com o produto cimento queimado, né? Tecnicamente. Sim, né? sim. Foi como a cliente mais gostou. Quando ela falou assim, Samuel, acho que, tá faltando textura. Aí eu fiz um teste. Mesclei as duas cores, coloquei uma clara embaixo, uma escura em cima. Coloquei, enfim, foi a forma com que ela gostou. Pra mim foi muito mais rápido, aumentou demais minha produtividade. Perdi, 1 hora ali fazendo a amostra, vendo o que ela queria. Cara, eu ganhei dias de produção, porque foi uma obra de 200 metros de cimento queimado. Então fiz tudo no nuage muito mais rápido. Entendeu? Delícia, né? Do jeitinho que nós gostamos, né, Jetson? 200 metros, pega a desembenadeira daquela de 35 e mete marcha, né? Assim. Uma coisa mais linda do mundo. Você faz preparação antes, Samuel? Depende. Eu sou, cara, muito chato e criterioso, de verdade. Eu sou criterioso a ponto de ser chato, entendeu? De sempre expor pro cliente o risco que ele tem. Entendeu? Se eu achar que precisa ou não de preparação, eu faço teste de água na parede. Então, sempre venho e faço um testezinho de água, geralmente já na visita técnica. Entendeu? Esse teste de água em relação à bolha? É, em relação à bolha. E dá pra ver bolha com o rolo d'água. Eu aprendi isso com ele, velho. Eu fui na visita, eu fiz o teste. Eu aprendi isso com Moisés. Deu bolha. Moisés com Moisés. Moisés da MC? Moisés é brabo, né? Cara, a parede tava linda. Comecei a esticar o cimento queimado. A parede começou a encher de bolha, mas, cara, muita bolha. E aí, tipo, quando passava fundo do preparador também acontecia. Aí eu falei com o Moisés, né? Ele falou, cara, qualquer líquido que entrar em contato com a parede, ela vai dar bolha. Então hoje eu já faço o teste de água pontual na parede para poder saber se corre esse risco ou não. Deixo no contrato que caso aconteça de mudar alguma coisa por conta disso, a gente vai ter que revisar o contrato. Mas já faço esse teste para poder já resolver na visita técnica se vai precisar ou não de preparação. E se der bolha, por exemplo, você faz o procedimento. Eu faço o procedimento, entendeu? E que dá mais trabalho do que aplicar o cimento queimado, né? Isso, com certeza, dá mais trabalho, mas eu vou entregar um trabalho. O problema é, certo. Quando a gente precisa fazer uma preparação, a gente cobra mais caro na preparação do que na aplicação do cimento queimado? Porque dá 3 vezes mais trabalho, certo? 3 vezes mais trabalho fazer a preparação do que aplicar o cimento queimado. Certo. Só que o cliente nunca paga o triplo, por exemplo, de fazer preparação para aplicar o cimento queimado. Sim. É por isso que dizem, não sou eu que estou falando, tem muitos pintores que falam, eu não quero mais trabalhar com pintura, quero ir para o efeito decorativo. Eu acho que é pelo fato de ser mais, como que eu posso dizer, cara, não vou falar mais fácil porque essa palavra mexe muito comigo. Depois daquele BO que aconteceu lá que falaram que o nosso trabalho é fácil e sujo, eu falei, nunca mais vou falar que nada é fácil. Só que para fazer uma preparação de parede, velho, vai 3 vezes mais tempo claro. E mais esforço físico do que aplicar o cimento queimado. É por isso que eu sempre falo nos meus treinamentos. Não precisa aplicar um fundo de tinta na mesma cor do produto. Porque a ideia do cimento queimado ou de outro efeito decorativo é para você ganhar dinheiro mais rápido. E se eu tiver que fazer a preparação, eu perco 3 vezes mais tempo para ganhar o dinheiro, o meu objetivo, com o cimento queimado. Então eu nunca... Cara, eu contratava a galera, inclusive eu falei com o Jetson pra gente fazer uma parede essa semana. Vamos fazer uma preparação ali comigo? Porque eu vou ficar 2 dias fazendo uma parede, preparando ela, e pra aplicar o cimento queimado eu levo 8 minutos, velho. Sim. Então como que a gente cobra isso daí? Porque eu sinceramente, cara, eu fico perdido nessa parte aí de preparação. Véio. Te entendo. É muito bom se você entender antes que você vai precisar da preparação. Porque se você já cobrou do cliente, cara, você cobrou R$1.000 na parede pra fazer um cimento queimado. E depois que você começar, você viu que deu bolha, como é que você vai cobrar 2.000 de preparação? Entendeu? Porque, levando em consideração o quesito tempo, valeria. Mas o quesito valor agregado sobre trabalho não vale. Será que é isso que tira o valor do pintor? É isso que tá tirando o valor de um pintor? Possivelmente. Também. Então, por isso que eu faço esse teste antes. Se eu já entender antes, eu cobro pelo combo. Eu não cobro só pelo efeito decorativo, eu cobro pra te entregar uma parede pronta. Então, eu sei o tempo que eu vou gastar, o que vale, o que não vale, entendeu? Agora, o Jetson até melhor pra responder isso daí. Quanto tempo você, Samuel, leva pra decorar uma parede, por exemplo, de 20 metros quadrados com cimento queimado? Chegar e aplicar. 20 metros quadrados? Cara, eu acho que
Um dia, pouco menos do que uma carga horária de um dia completo. Pouco menos. Eu terminaria tipo 2 da tarde. Uhum. Agora, quanto tempo o Jetson levaria para dar 3 demãos de massa corrida e deixar preparado pro Samuel fazer o cimento queimado? 3 demão de massa corrida a cada demão? Numa Você parede? tem que preparar uma parede. Tem que alisar ela. Eu demoraria a cada demão uns 10 minutos. Não, de massa corrida, Jetson. De Mas massa é que corrida. ele tá falando Cada demão, né? num contexto geral, inclusive Não, irmão, secagem, finalizar, entre demãos, finalizar. pegar o trabalho e finalizar, deixar Tipo assim, eu entregue quero te com 3 demãos. contratar para fazer a preparação de uma parede de 20 metros quadrados. Você vai ter que dar 2 ou 3 demãos de massa corrida, depois você vai ter que lixar Vai 2, 3 e dias. você vai ter que trabalho. aplicar uma tinta, porque não dá para fazer nada em cima de massa corrida. Bom, 3 dias. 3 dias. Mas aplicado, tipo Agora, assim, a primeira demão demoraria 10 minutos. Ia ter que ir embora. Então, agora faço o considerando processo. que o cliente pagaria para você, Samuel, R$ 1.500, vai para fazer uma parede de cimento queimado e você entregaria 2 da tarde, finalizada. Será que o mesmo cliente pagaria R$ 4.500 pro Jetson fazer a preparação dessa parede? Possivelmente não. Não pagaria, mas o esforço é o mesmo. Sim. Ou se fosse até maior, pra O verdade. esforço é É o mesmo, é 3 vezes maior. Sim. Realmente. E isso, colocando isso em pauta, eu acho que isso que tira o valor do pintor. Sim. É o cliente achar que as coisas para ser feito antes, ela é mais fácil do que fazer a decoração. E o mais fácil que tem é fazer o cimento queimado. É que o cliente também não entende. Cara, o cliente chegou hoje. Você tá lá, raspou a parede da primeira demão de massa. Aí ele viu que a primeira demão de massa foi aplicada. Ele chega no outro dia, pode estar com 10 demãos de massa. Ele não vai entender que tá diferente, tá tudo branco igual tava ontem, entendeu? Então, se não deixar muito claro pro cliente o processo de execução, o cliente vai depreciar o trabalho cada dia e vai achar que você tá enrolando, porque, pô, ontem a parede tava branca. Hoje a parede ainda tá branca, o cliente não entende. Pô, ainda tem ondulação, teve bolha, a gente teve que cutucar, passar fundo e começar de novo. Então, tipo, eu deixo bem claro no meu contrato, tem lá processo de execução. Tá lá cada demão, cada vez que eu vou lixar, cada vez que eu passo fundo, cada coisa pro cliente entender que é um processo, não é só chegar e O aplicar. tempo que você passa para aplicar cada Exatamente. produto. Pô, mas Meu pra processo você é claro. identificar isso, você tem que fazer uma visita técnica. Eu faço visita técnica em todos os trabalhos. Então, você falou que tem 5 orçamentos por dia, irmão. Como que você roda a cidade todo dia? Porque eu dispenso, entendeu? Eu faço aquilo que pra mim faz sentido, entendeu? Que te gera um ROI. Exatamente. Eu faço aqueles que pra mim fazem sentido. Então, chegando aqui mesmo, eu falei pro cliente, poxa, infelizmente eu não vou ter agenda pra te atender. Então, eu já nem fico segurando, vou ver, não vou ver, vou ver, não vou ver. Porque hoje eu não consigo atender. Eu só vou fazer aquilo que pra mim faz sentido, entendeu? E só não vou realmente fazer uma visita técnica, cara, se for um trabalho que já tá muito na cara, que tá tudo certo, que não tem problema, entendeu? Por exemplo, semana passada eu fiz um efeito quartzo mica num lavabo. 2 paredinhas de um lavabo. Tinha papel de parede. Conversando com o cliente, ele mesmo já se dispôs a tirar papel de parede, me manda a foto, ver como é que tava a parede, pedir pra ele molhar a parede, ver como é que tava. Ele já tava tirando papel. Eu falei, molha a parede, vê como é que tá. Não, não deu bolha não. Então, tipo, ali a gente já sabia que tava ok, entendeu? Não, é claro que foi uma ocasionalidade. Geralmente nenhum cliente tá disposto a pôr a mão na parede pra tirar um papel de parede. Obviamente não. Mas ele falou, quanto tempo você leva? Eu falei assim, olha, sem papel de parede eu levo 1 dia pra poder fazer. Te entrego pronto, em 1 dia. Se tiver papel de parede, cara, eu não sei quanto tempo eu vou levar. Porque eu vou ter que tirar o papel de parede pra aí, então, avaliar a parede, ver como é que a parede tá. Pode levar muito mais tempo. Então, para otimizar o tempo para ele decidiu, estava disposto a fazer isso. Mas enfim, não é parâmetro, foi uma E isso é ocasionalidade. outro problema, né? Imagina, Jetson, que você vai na casa do seu cliente só pra retirar o papel de parede, chega lá, a parede tá toda cagada, aí você dá um preço e ele desiste. Que é o que geralmente acontece. O cliente vai te pagar pela retirada do papel? Eu com certeza cobro. Eu também. Eu com certeza É cobro. BO, né? A visita técnica. Eu cobro a visita Eu técnica. também cobro. E é outra coisa que dá mais trabalho de tirar o papel de parede do que fazer o cimento queimado. Sim. Porque eu Exato. já tive essa experiência, acho que umas 3, 4 É vezes. horrível. Eu Cara, não pegar- gosto. Você pegar tira a o parede- papel, beleza. Primeiro que você faz uma sujeiraiada da desgrama, a cola do papel fica o resíduo na parede, Uhum. e se você não remover ela todinha, quando você aplica o cimento queimado, é a mesma coisa que você tá aplicando em cima de um vidro. E tem papel de parede que ainda é de tecido também, né? Esse cliente, o desse cliente era tecido, não era papel. Que é papel. cola de contato? Acho que era cola de contato. Tipo, ele é colado só Isso. nas bordas, assim, ó. Só colado nos É cantos. horrível. Nossa, Sim. é uma coisa que arrancar um vidro e ficar aquela cola dura. Tem Aquela que dar demão de cola massa lá. corrida, não tem jeito. Por isso que aquele vídeo lá, cara, que estourou, que eu falei que massa acrílica não precisava Uhum. lixar, Sim. eu acho que às vezes eu encontro um argumento pra falar que faz sentido.
Porque pra mim a verdade ela é absoluta. O vídeo faz todo sentido pra mim. Por que que eu não faço a preparação dessa forma que você falou que leva 3 dias? Porque se eu der 2 demãos de massa acrílica pigmentada, eu pulo todo esse processo que você ia fazer. É o que eu tenho feito hoje. A massa acrílica, sim. Você tem feito, já fez esse processo? A massa Pigmentada? 2 demãos de massa acrílica pigmentada, Sim, aplicando sim. como se fosse cimento queimado. A massa acrílica, a secagem dela é menor do que a massa corrida, né? É mais rápido. Eu venho fazendo a aplicação da massa pigmentada, tem me ajudado também, mas não foco muito em aplicar como cimento queimado. Eu foco em esticar ela e fechar a parede. Depois é muito mais fácil e prático. Já teve casos de eu, tipo, pegar a massa acrílica, levar, pedir pro lojista pigmentar exatamente no tom mesmo do cimento queimado e fazer, entendeu? Mas no geral, a maior parte é, tipo, algodão egípcio, avelã, crômio, tubarão branco. É um padrão. Então, tipo, a gente pigmenta manual mesmo, com cinza, com bege. Eu sempre fiz a olho. Ser sincero, pigmento a olho, porque o cimento queimado tem um poder de cobertura incrível, né? Eu não sei a marca que você usa. Mas por que eu comecei a fazer essa parada de massa acrílica? Porque o Velvet, ele é um produto líquido, um gel líquido. Sim. Então ele não tem poder de preenchimento nenhum. Sim, não. Ele precisa de uma camada e Até de uma uma pinturinha blindagem. de casca de laranja, ele retrai toda na pintura, né? Até a casca de laranja, ela tem uma espessura maior do que a espessura final do Velvet. É isso mesmo. Então ele fica tudo pra fora. Mas sabe o que é isso aí? O que isso gerou uma novidade? Porque os pintores têm medo de massa acrílica, né? Então, isso daí é uma crença limitante. Exatamente. Porque a massa acrílica é dura pra dar com pau. Quer água aí? Não, tá. Ainda E tem. na cabeça... Vai? Não, aqui ainda tem. E na cabeça do pintor, se ele mexer com massa acrílica, significa que ele tá ferrado. E não é assim que funciona. Tem os caras raizão mesmo, que já lixava a massa acrílica já molhada. Já molhada? Dava até uma polida nela. Mas aí pega os caras da internet aí, meu, que fala, isso daí é duro igual um tijolo, como que você fala que não precisa lixar? Aí senta o porrete de nós. Isso daí é normal. Porque se você pega o tempo, exato o tempo de toque dela, ela não tem mais, ela não tá mole mais, você consegue lixar a massa acrílica tranquilo. Em quanto tempo? 2 horas. 1 hora, 2 horas, depende do tempo mesmo. Mas 1 horinha, 2 horas depois de aplicar, você já pode vir. Se você vir com a mão, só alisando ela... Eu já lixei parede com a mão. Com a mão. Você pode vir com a mão, você mata todas as paradinhas que fica, vem com a mão. Você pode vir com a lixa d'água. Lixa d'água é perfeita. Você vem com ela ali, ó. Aí é o seguinte, você vem no outro dia, depois que ela tá totalmente seca, aplicar o seu cimento queimado. Matou a pau. Mas a massa corrida, a PVA, ela é bem limitante mesmo. Ela te limita, né? Eu gosto muito de trabalhar com ela. Você tem que esperar a partir de 6 horas para vir com a segunda demão, porque se você aplicar ela molhada, ela dá bolha. A massa corrida? A massa corrida. Ela tem que secar completamente. Aí você vem com a massa, com a segunda demão. Aí a segunda você espera mais 8, né? Mais de 8 horas. Na terceira, aí você vai ter que esperar ela secar por completo. Então você vai esperar o quê? Para começar o cimento queimado. Então, quando você entende que a massa acrílica, ela para base, ela é fundamental, você esquece massa corrida, PVA. Então você usa a massa acrílica mesmo, é o que você falou. E aí você pode pigmentar ela, você pode esperar o tempo de toque para poder dar aquela quebradinha de lixa, você pode pintar. A gente usa a inteligência para saber qual que é o melhor pra gente. Né? Melhor você comprar a massa acrílica, a tinta, esperar secar, lixar e pintar, ou você já pigmenta ali, você vem com cimento secou, você vem com cimento queimado? Então, isso é uma estratégia que não tem nos rótulos, nas embalagens. Não. Isso daí é uma expertise que nós pintores vai adquirindo conforme o tempo e a experiência. Exatamente. Ainda aqueles que falam que tá errado. Não, isso é o que mais tem. Tá fazendo errado, eu prefiro seguir a orientação do fabricante. Tá, mas o fabricante não tá lá pra te ajudar no momento. Sim. E, cara, esse episódio é sobre vocês, é por isso que vocês estão aqui, certo? Boa. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aluno, meu professor é Jesus Cristo e nós somos só formadores de opinião. Então eu nunca ensino nada pra ninguém. Eu exponho as minhas opiniões baseado na minha experiência como pintor profissional que eu tenho desde 2018.
E às vezes eu posso falar algo que não faça sentido nenhum pra muita gente, saca? Sim. Mas, dito isso, o episódio é sobre vocês. Então, eu gostaria de conhecer melhor você, Jedson. Apesar de a gente já conhecer uns 2, 3 anos, um pouquinho de quem foi o Jedson antes da pintura. Quanto tempo você já trabalha com pintura? Com pintura, 2010. 14 anos. E a mecanização, ela é novidade, né? A mecanização veio Na em sua 2015, 16. Não, na sua. Você começou em 2015. Na minha vida. Na minha O vida. que tinha em 2015? Já tinha a Airless? Já tinha a Airless. A Airless já tem há muito tempo, E né? a lixadeira elétrica, não. A lixadeira elétrica, sim, também. Tinha 2015, 16, 17 já... Rapaz, eu pensei que acho que a minha eu começado em 2020. Não. tem Você muito usa tempo. também esses apetrechos aí, ô Samuel? Deixa eu me lascar lixando a parede na mão, irmão. Não tenho certeza, não. E isso eu vejo como um puta investimento. Que você também é um cara que não fica sem obra. Eu já fui em algumas obras suas, você tá sempre ali na ativa e tal. Como que você faz a sua captação de cliente? Bom, como eu comecei a sair de ajudante, né? Ajudante de gesseiro. Mas já sabia pintar. E aí eu parei de trabalhar para as outras pessoas e fui trabalhar para mim. E aí eu percebi que eu não tinha cliente. Isso foi uma virada de chave, né? Percebi que não tinha cliente. Você volta pro zero. Porque Percebi. você tomou uma atitude que faz você ir pro nível zero, né? Você É. tá começando, praticamente. Isso é fundamental. Eu saí de um banco e fui pra pintura, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu Exatamente. era vendedor, bancário, formado em letras e virei pintor, ou seja, eu tenho que recomeçar minha vida, né? Sim. É aí que muitos são condenados por quem é próximo, né? Por tomar atitudes assim, escolhas como essa. É uma escolha difícil, né, velho? Apesar de eu ter escolhido a pintura, eu acho que é a pintura que me escolheu. Porque eu entrei na pintura para suprir uma necessidade psicológica. A pintura, ela é terapêutica. Então, se você souber levar ela, cara, ela pode mudar sua vida, assim, rápido, mano. Se você confiar na pintura. Agora, se você entrar por um objetivo e sem propósito nenhum, aí você passa uma necessidade. E eu vejo que você tem tudo. Inclusive, a máquina que eu uso nas minhas obras, eu prefiro pedir dele do que pagar 7 mil. É mais barato pedir emprestado, né? É lógico. Claro. Mas eu vi que você tem 2 máquinas, né, velho? E, pô, imagina um cara que sai do zero e você deve ter o quê? Uns 30 mil em máquina? Por aí. E você acha que isso pode mudar a vida de um pintor, por exemplo? Porque é fácil a gente falar, compra uma máquina que você vai ganhar mais dinheiro. Realmente você vai ganhar. Mas como que um pintor, por exemplo, iniciante, ele vai pagar 7 mil numa máquina dessa? Você tem uma estratégia pra falar pra gente? Ou conta como que você comprou essas máquinas e como que você começou na mecanização? Porque sai da pintura de rolo e vai pra mecanização, você volta pro zero de novo. Volta pro zero de novo. Porque você vai ter que aprender sobre bico, sobre mangueira, sobre pressão. É. E o pintor, às vezes, ele não tá disposto a aprender, né? Ele reclama de todo mundo e xinga todo mundo na internet, mas aprender que é bom e meter a cara, esquece. E o aprendizado é fundamental. Você entender aonde você está entrando, e aí você entende onde você está entrando, e você vai aprender a lidar com as situações de onde você está entrando. Eu fui na pintura, e aí eu sabia roletar a parede. Eu sabia deixar a parede pintada. Mas eu não tinha clientes. Como que eu tive que aprender a captar clientes? Aí eu comecei com alguns aplicativos aí que ajudam a gente a ter clientes, né? Aqueles iniciais, né? Tipo um Get Ninja. Tem o Get Ninja, tem o outro... esqueci o nome. Tem vários, né? O Get Ninja foi o que eu usei bastante. Hoje eu ainda tenho clientes do Get Ninja ainda. Então você compra as estrelinhas ainda. Eu comprei... Não. Eu parei tem 3 anos. Fidelizado. Cliente fidelizado. Você fidelizou. O que acontece? O cliente, você tem um cliente. Esse cliente, hipoteticamente, ele vai te indicar, se ele gostar do seu trabalho, vai te indicar para, no mínimo, 5 amigos. Se for uma venda positiva. Se for... Um atendimento positivo. Gostou do seu trabalho. Hoje mesmo me chamou um que fazia 3 anos que eu tinha feito um trabalho para ele. Falei, poxa, você lembrou de mim? Falou, cara, seu trabalho foi incrível.
Beleza. Você vai pra pintura. O interessante é você entender a pintura. Uma vez o Juliano falou algo pra mim não, falou nos vídeos dele. Ele falou, na construção civil, quanto menos a gente errar, mais lucro a gente tem, mais rentabilidade, mais sucesso a gente terá. Mas isso quer dizer que a gente não deixa de errar. Então, quanto melhor a gente entender a pintura e como lucrar em cima dela e como fazer as coisas acontecer, se a gente entender isso antes de sair comprando ferramenta, aí a gente vai sair daí ganhando R$1.000 no dia, né? Por exemplo, nós três faz cimento queimado, bastante, né? Mas não é só chegar lá e aplicar o cimento queimado. Samuel falou que você tem que ver, né, a superfície, saber como é que tá. Ou seja, você tem que estudar a patologia antes de você saber mexer com o cimento queimado. Eu tenho uma experiência com o Jetson, Samuel, que o mês passado rolou uns vídeos falando, cuidado com esses caras que falam que dá pra ganhar 2.000 no dia, pô, nem médico ganha isso, toma cuidado. E aquela conversa fiada de fracassado. O Jetson, ano passado, ele tava sem agenda, pegou um cliente no Alphaville, cobrou 5.000 e falou pra mim, Wendel, você quer fazer o cimento queimado? Falei, demorou, manda pro papai aí. Eu fiz o cimento queimado em um dia, 80 metros quadrados com Decor Colors na cor preta. Nossa. Tem uma cobertura do cacete. O que aconteceu, irmão? O Jetson em um dia ganhou 2.500 sem fazer nada. E eu ganhei 2,5 pau também fazendo o cimento queimado em um dia lá. Em um dia. Caramba. Então é um paradigma. Por isso que todo mundo fala, pô, eu quero aprender a fazer cimento queimado. Mas não é só saber fazer a aplicação igual você, ou Samuel. O cara tem que aprender a ter um comportamento humano diferente do que ele tinha antes. Se ele quiser evoluir na pintura. Sim. Como que eu saí de um pintor mediano e fui para um pintor de, sei lá, eu subi alguns níveis na minha carreira. E eu atendia, como muitos pintores, eu atendia cliente com preço defasado. E eu não sabia cobrar. E não faz muito tempo, isso daí foi até 2022. Que os clientes que botavam preço no meu trabalho. E aí eu fiquei pensando, por que, cara, eu faço tanto cimento queimado, ganho tanto dinheiro, mas nunca tenho dinheiro? Aí eu descobri o problema espiritual, que foi o que eu te contei quando eu fui pela primeira vez lá fazer uma busca espiritual. E eu gosto de conversar isso com vocês, porque você é um cara evangélico, temente a Deus, e o Jetson também, que veio de um passado meio sombrio, junto comigo. Comigo não, mas eu tive um passado muito feio. E essa transação espiritual que mudou minha vida e minha carreira. E depois eu consegui cobrar melhor. Então, quando eu tive um chamado de Deus que o seu mal não é esse, o seu mal era se curvar para as pessoas, aí eu peguei o código. Entendi. E eu vejo muitos pintores que ainda cometem esse erro, que eu cometi por 5 anos, que é deixar o cliente botar a experiência que ele não tem na frente de uma negociação. Por exemplo, você falou que o cliente tem as opções de escolha. Eu tenho a minha forma de aplicação e eu não mudo ela de jeito nenhum. Entendi. Saca? Fala, eu vou te entregar isso, porque isso atende o meu objetivo, baseado na teoria das cores. Ele não vai te dar um cansaço mental e babá. Depois que eu comecei a botar as regras para os clientes, eu nunca mais perdi o orçamento. Porque aí você mostra que você tem uma experiência. Então, a experiência que faz a mudança de chave na nossa vida. Só que essa experiência, Samuel, para você adquirir, cara, você tem que mudar o seu comportamento. Então, por exemplo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O comportamento do Samuel eu sei que é impecável. O Jetson a gente tira mais uma onda, fala uns palavrão e tal. Mas o Samuel é um cara muito religioso e tal, e temente a Deus. Você já foi um porra louca da vida, Samuel, ou não? Não, mano. Você é um cara novinho ainda, né, mano? Eu tenho 27 anos. 27 É um bebê. anos. Mas não vivi a vida bandida, não. Eu não vivi a vida bandida e não sinto saudade de uma parada que eu não vivi, sabe? Eu nunca senti o desejo de meter louco, assim. Tenho referências bem próximas a mim também. E, tipo, eu sou um cara que sempre gostou de aprender com os erros dos outros.
sabe? Mesmo que eu sempre dei muita cabeçada, mas eu sempre tirei de referência o relacionamento de quem tá do meu lado, entendeu? Então, pô, eu sou um cara, eu tenho 27 anos, eu tenho 10 anos de namoro, minha esposa é minha primeira namorada, eu tenho 4 anos de casado, mas nunca vivi esse lado sombrio da coisa, não. Glória a Deus. Amém. Isso é bom. Mas não tem tanta história pra contar, né? Cara, Tem só do outro lado, são né? dificuldades diferentes, né? São dificuldades diferentes. Mas... Você passa dificuldade na pintura, Samuel, de vez em quando? Cara, sim, em todas as áreas, cara. Quanto mais você cresce, Wendel, mais problemas você vai passar, mais problemas você vai ter, entendeu? Então, e que nem eu falei, pô, só tenho 27 anos de pintura, eu tenho 3 e pouco, então até hoje tô aprendendo coisas, por isso que todo dia eu aumento meu contrato, alguma coisa, entendeu? Então, busco muito me capacitar, tipo, desde o começo, você lembra, pô, todos os treinamentos que tinha eu tava, cara. Todos os treinamentos que eu tinha eu tava. Então, hoje, sinceramente, eu considero que eu tive muito sucesso na pintura. Eu falo isso porque, quando eu entrei na pintura, eu tinha uma cabeça muito pequena. Muito pequena, real, assim. Expondo pra vocês. Quando eu entrei na pintura, foi assim que eu casei. Então, tipo, eu fiquei 1 ano sem trabalhar, construindo a minha casa. E eu sempre trabalhei com meu pai, desde criança. Meu pai trabalha com construção, no geral. Pintura, elétrica, hidráulica, tudo. Eu faço um pouquinho também, mas o que eu vendo é pintura. Então, eu sempre trabalhei com meu pai, com tudo. E quando eu construí minha casa, cara, eu comecei a pegar um gostinho e vi que era algo que dava dinheiro. Então, eu fiquei 1 ano sem trabalhar, tipo, fazia Uber às vezes pra comprar saco de cimento que acabou. Então, tipo, fiquei 1 ano só construindo minha casa, com muito apoio dos meus pais. E foquei nisso, beleza. Quando eu casei, conversando com a minha esposa, eu lembro que na lua de mel, cara, tava na lua de mel, a gente conversando e agora, como é que vai ser? Porque eu tava sem trabalhar, entendeu? Eu tinha parado e eu não queria mais fazer Uber. Aí, a gente conversando, avaliei todas as possibilidades. Volto pra supervisão de call center, que sai com porta aberta, foco na barbearia, que acabei de terminar o curso e tava trabalhando com isso. Enfim, de todas as opções, a gente focou na pintura. Eu achei que faria mais sentido. Só que lá atrás, quando a gente casou, a minha ideia era ir embora do Brasil. A minha ideia era... Então, tipo, quando eu abri a empresa, a minha ideia era, pô, fazer um dinheirinho e sumir. Ir embora. Então, e viver de pintura. Ou de qualquer coisa. Inicialmente de pintura, mas me entenda, com todo respeito, o meu foco não é pintar. Entendeu? Hoje eu ainda pinto. Mas a minha meta é empreendedorismo. É empreender, entendeu? Então, hoje eu empreendo na pintura, eu tenho vontade de empreender no ramo de estética, eu tenho vontade de empreender no ramo de gastronomia, eu tenho vontade de empreender em diversos segmentos. Hoje, pra mim, ainda é a pintura. Não é algo que, tipo, eu pretendo abrir mão, porque eu sei que é uma área excelente. Eu sei que é muito bom. Só que é uma cabeça que eu não tinha lá atrás. Então, quando eu casei, eu lembro que eu voltei, baixei o Get Ninja, por recomendação de um amigo meu, Marquinhos. E baixei o Get Ninja, comprei umas moedinhas lá e comecei a mandar mensagem para alguns clientes. Cara, o primeiro cliente que eu fechei foi um cliente de uma obra de R$12 mil. E hoje eu não vario por menos de 35, 40. Foi um apartamento de 300 metros quadrados. Por 12? Por 12 mil. Ficou um mês lá? Fiquei 45 dias. Só que eu não tinha nada, não tinha ferramenta, não tinha nada, irmão. Então, tipo, não, tá bom. Foi muito... Tá ruim, não, foi muito, tipo, cara, por fé mesmo, assim, sabe? Então, por exemplo, eu lembro até hoje que o sinal do trampo foi 3,5. O sinal do trampo, eu fui com um cliente até a Leroy Merlin, ele comprou uma Airless pra mim. O sinal do trampo. Então, tipo, que nem você perguntou pro Jetson como é que ele comprou as máquinas e tal. Eu investi tudo de cara no começo, cara. Mas eu fiz muito sacrifício. Muito sacrifício. Eu trabalhava, pegava o dinheiro suficiente pra poder deixar as contas, sabe, tipo, não sobrar, deixar no limite ali. Dei muita cabeçada no começo. E investia tudo. Então, o sinal de serviço, todos os sinais de serviço era ferramenta. Só ferramenta, sempre. Tipo, durante muito tempo. Você pegou essa fase dele, né? Que ele... hoje ele tava com... comprar uma politriz, amanhã ele já tava com um monte de coisa já. Não, comprei. Eu lembrei ele andando de CG e agora de X35. Bicho, vai pensando que ele tá buscando. Eu sempre fui muito focado, assim, e não só depois da pintura, mas eu sempre gostei de conquistar minhas coisas, entendeu? Por isso que no meu ciclo social eu considero que, novo eu casei, com novo eu já tinha construído minha casa, sempre, desde o começo, sabe? Sempre foquei muito, gostei muito de moto e carro, então sempre comprei desde sempre. Então, mas eu sempre fui muito, eu não tinha essa ansiedade de, sair beber pra rolê. A minha ansiedade era, cara,
Terminar a casa. Comprar uma moto, trocar de moto, sabe? Casar, essa era a minha ambição, entendeu? Aham. Então, e depois que eu entrei na pintura, a mesma coisa, cara. Então, todo sinal de serviço, a ferramenta, todo sinal. Eu, cara, ficava sem dinheiro nenhum, mano. Ficava sem dinheiro nenhum real, assim. E, tipo, sacrifiquei muito no começo. Mas, cara, isso me fez crescer muito e muito rápido, entendeu? E não só investindo em ferramenta, mas em conhecimento. Então, eu me afundei de cabeça mesmo. Mas por quê? Quando eu abri a empresa lá atrás, me deram ir embora. Beleza. Só que, mano, olha como a minha cabeça era pequena. Quando eu abri a empresa, eu peguei esse cliente de 12 mil e fiquei sem dinheiro nenhum. Dinheiro nenhum. Paguei tudo, beleza. Só que na minha cabeça eu vi que aquilo ali foi algo muito fora da curva. Eu penso, não tem como ser assim sempre, sabe? Tipo, eu acho que isso aqui não faz sentido. Na minha cabeça era assim. E aí eu comecei a pegar, eu fechei um cliente que eu pintei o apartamento dele, foi 5 dias, foi 1.100 que eu cobrei. E aí a minha conversa com a minha esposa, amor, eu fiz 1.100 em 5 dias, uma semana. Já pensou se a gente pega um apartamento desse por semana? Já é 5 mil no mês. Olha a minha cabeça, mano. Essa era a minha cabeça. Nossa. Foi com essa cabeça De funcionário, né? Essa cabeça de porque, funcionário. Cara, eu trabalhava, tipo, como supervisor de call center. Eu já cheguei a cuidar de 60 pessoas. Meu salário na carteira era 1.800, era 1.400 livre. Pra cuidar de 60 negros com responsabilidade absurda. Uma responsabilidade absurda. Então, na minha cabeça, do supervisor de call center, cara, 5 mil no mês tá muito bom. Entendeu? Só que aí, fechei esse trabalho de 12 e comecei a fechar trabalhos assim, tipo, muito bom. Trabalhos muito bons, né? Então, beleza, desde o começo foi sempre investindo muito. E aí, abortei um pouco a missão de ir embora, porque aqui deu muito certo, mais do que eu esperava. E porque eu ainda tinha aquela cabeça de, pintor por necessidade, sabe? Hoje eu tô... Quando eu comecei foi isso, eu tô desempregado, eu sei pintar, eu vou começar a pintar. Eu não tinha cabeça de empreendedor, eu não tinha cabeça de empresário no segmento, entendeu? E as coisas estavam... Cara, não tinha do que reclamar, indo muito bem mesmo, assim, tudo muito bem. Então, acho que foi por isso que deu bem, né? Deu bom. Sim. Porque, cara, com todo respeito, mas quando uma pessoa decide virar pintor... Se ela entrar com a cabeça de pintor, ela vai ser pintor pro resto da vida, certo? Agora, você e eu, por exemplo, o Jedson, a gente entrou com cabeça de empreendedor. Uhum. Porque eu peguei o código do começo. A pintura, ela dá muito dinheiro, mano. Tá. Pra quem tem a cabeça de empreendedor. Dá pra você ganhar dinheiro de todo lado. Aplicando efeito decorativo, fazendo pintura, vendendo alguma mentoria, dando curso. Sim. Dando palestra, que você já deu palestra. Você já deu treinamento em loja. Sim. O Jedson, não sei se já deu treinamento, mas eu lembro de um episódio que você foi contratado para fazer um treinamento. Ou foi o do Anjo lá com o Alexandre? Foi. Aquela foi a sua primeira vez? Foi. Então, eu não sei como você se sentiu, velho, mas a primeira vez que eu dei treinamento, eu me senti o Superman, velho. É muito legal. E eu continuei nessa linha aí. Tanto que eu viajo bastante agora. Por isso que eu tô em dívida contigo, né? Que você foi no treinamento meu e eu nunca fui no seu. Nunca fui no meu. E só esse mês teve 4. Dessa vez você não me convidou. No mês passado. Eu nem convido mais, não vai? Eu vou convidar pra quê? Não, eu vou. Pra quem se humilhar desse jeito. Já virou humilhação, né? Não, mano, não é isso não. Mas os treinamentos, eu vou falar a verdade. Eu amo demais, cara. Esse cara você é doido, eu gosto demais dele. Pra quem ele perguntou, mano, você fala sempre com ele? Eu falei, mano, tinha quase um ano que a gente não se falava. A gente fala bem raramente. Ele falou assim, nossa, ele deve gostar muito de você, então. A gente faz um monte tempo já que a gente não troca ideia. Não, a gente já trocou até ferramenta, Jetson, igual eu e você. Eu fui levar uma ferramenta pra ele só pra ele sentir a potência da parada. Não sei se ele usa hoje a ferramenta. Eu não te entreguei. Não sei se você usa a ferramenta adequada lá. Entendi. A que eu uso, de 36 por 11. Uhum. Mas aquela que eu te emprestei, eu acho que é a da Marmorino, aquela não vende no Brasil, sabe? Entendi. Aquela era o top mesmo. A rosa? É a rosa. Aquela ali... Inclusive, eu ganhei aquela ferramenta e o Jetson tava junto. Ele foi lá na obra. O funcionário da Mirka levou pra mim e falou, eu quero que você teste essa ferramenta. Aí eu testei a ferramenta e achei ela excelente. Aí eu mandei o feedback pro Robertson da Mirka. E ele falou, obrigado pelo feedback, mas a gente não vai vender ela, não. Eu falei, caracas, mano. É uma ferramenta excelente. Aí a Condor lançou uma similar, igual. Eu quero testar ela. O aço dela é muito rígido, flexível, não? Flexível, aço flexível. Quero testar. Coisa boa, filé. Legal. E... Você falou que tinha uma pergunta pra mim, mas se for aquela parada lá, deixa quieto, filho. Deixa pra lá? Não, deixa pra... A gente fala sobre isso depois. Fala aí, agora eu uso. Fala pra ele aí. Eu uso, Fernando Freitas. Fica meu abraço aí pro brabo. Mas eu uso sim. Daqui a pouco, se tocar meu coração, eu me explico. Tem outra pergunta do Thiago aqui, ó.
Isso daqui, eu não sei se vocês têm muita experiência com arquiteto. Eu pouco. Pouco? Eu pouco. A minha é 95% arquiteto. Eu acho que eu consigo responder melhor. Por que os arquitetos preferem cimento queimado mais suave? Tenho pouco contato. Isso Peguei pouco projeto com arquiteto. Dá pra imaginar o motivo? Dá pra imaginar. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram, cara. Acho que o cimento queimado suave atende uma gama maior de opiniões, né? Eu acho... Posso falar? Pode. Posso falar o que é? O espaço é seu, meu irmão. Você fala o que você quiser. Manda ver. Ai. Vamos lá. Qual que você me corrige, hein? Coloca aí. Ó, que legal. Servindo água ao vivo. Ah, top. Arquitetos, eles atendem clientes Alto poder aquisitivo. de alto poder aquisitivo, de padrões maior. Pessoas com padrão mais alto, elas preferem tudo mais clean, tudo mais suave. Saquei. Você vê cimento queimado, alguém, vai falar abertamente, alguém rico querendo uma parede de cimento queimado bem manchada, ele não... Nunca me pediu, não. Se fosse alguém bem exótico. Ele não nasceu rico, ele era pobre e ainda tem a visão de pobre ainda. É sério. Teve uma cliente minha, a Fabiola, que falou, Jetson, se você puder não deixar mancha, eu te agradeço. Rapaz, então pinta a parede. Eu falei, eu vou tentar. Só que eu, graças a Deus, eu atendi a necessidade dela, porque eu tenho uma visão sobre cimento queimado que eu estudei um pouco sobre cimento queimado, né? Então, eu deixei bem natural, aquela suavidade bem natural de cimento queimado mesmo. Então, a maioria dos arquitetos atende gente de alto padrão, por isso que eles... A gente sabe que é muito mais prático, simples e rápido fazer um cimento queimado suave, mas como vocês gostam? Por exemplo, a casa de vocês. Com zero mancha. É mesmo? Zero mancha. É porque... Eu sou muito... É porque, não que eu seja, mas eu Sim. tento agir como rico. Entendi. Só que é o seguinte, ó. Qual que é a pegada da mancha? Eu vou tentar resumir pra vocês, lembrando que isso são opiniões baseadas na minha experiência. O jeito que você faz seu cimento queimado é problema seu, faz do jeito que você quiser. Vamos dar 3 opiniões aqui. Então. Vamos aí, ó. Aquela frase faz muito sentido pra mim agora. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Sim. Tanto que o Samuel falou que não sente falta de uma coisa que ele nunca viveu, certo? Em relação ao passado sombrio. Eu comecei já aplicando cimento queimado pro ramo da arquitetura. E desde o começo, as arquitetas me doutrinou a falar assim, ó. Não mancha meu cimento queimado porque o meu cliente é discreto. E toda arquiteta que falava isso, toda casa era muito luxuosa. Eram de pessoas de altíssimo poder aquisitivo. Exato. Então, eu já inicialmente virei a média dessas arquitetas em questão de manchamento. Depois eu quis entender melhor sobre isso e comecei a fazer perguntas. Ao invés de ficar criticando, eu fazia perguntas. E eu comecei a perguntar para os arquitetos, por que essa suavidade toda na arquitetura? Porque a arquitetura, ela é baseada na psicologia, saca? E na psicologia das cores, tudo que tem muita luz, muito brilho, muita mancha e muita cor, gera conflito emocional no ambiente. Então afeta o estado emocional dos clientes. Eu sempre dou o exemplo da casa do Big Brother Brasil de 2022, que você, mais do que nunca, você vai lembrar. Ela foi decorada de forma muito colorida, com brilho, com a celuloide. Sim. E isso foi proposital pela psicologia. Porque aquele ambiente, ele é específico para gerar desconforto emocional nos Sim, participantes, sim. de modo que eles Desestabilizar todo mundo. desestabilizar o cérebro dos caras, E gerar mídia. para eles entrar em atrito e sair na pancada. Ou seja, quanto mais treta, mais audiência pro programa. Claro. Por que que o McDonald's tem uma decoração que é desagradável? Porque o objetivo é você comer o seu lanche, se sentir num ambiente desagradável e ir embora logo. Senão não tem mesa pro próximo. Até o amarelo tem uma... Exatamente, propósito. é pra ter giro. Se o ambiente for muito agradável, a pessoa senta lá e começa a fazer reunião, abre notebook e não libera a mesa para outras pessoas comerem. Diferente da cafeteria lá, da Starbucks, que o ambiente é decorado especificamente para as pessoas ficarem à vontade. Só que a diferença é que o café não é R$2, é 30. Sim. Então o ambiente é específico para a pessoa se manter mais tempo lá.
de qualquer forma, todo mundo vai ganhar com isso, saca? Então, o fato de eu não gostar de cimento queimado muito manchado não é porque é feio, mano. É porque eu aprendi a fazer que o discreto gera esse objetivo nos meus clientes. Só que eu sempre falo, eu nunca ensino uma pessoa a fazer cimento queimado. Eu exponho as minhas opiniões. Agora, o jeito que o aluno vai fazer é problema dele. Fica cada um com o seu critério, saca? Então, eu não falo mal de cimento queimado manchado, não falo mal de pessoas que gostam de cimento queimado manchado. Eu sou um eterno aluno e assim segue. Eu levo numa questão, eu acho, na minha opinião, eu cheguei na identidade do cimento queimado. O cimento queimado que a gente usa hoje nada é que uma réplica do piso queimado que o meu avô fazia muito. Os coloridos. E o vermelhão. Entende? Se você, até o cinza, né? Meu avô fazia muito cinza. Como eu sou baiano, né? Vivi muito tempo em fazenda. Então, todo o piso era de piso queimado. Então, eu comecei a observar a naturalidade que tinha aquele piso. Então, hoje eu trago para os meus efeitos de cimento queimado a naturalidade, assim como uma pedra de mármore, um Carrara, é uma pedra real, né? A gente, o que o pessoal faz? Eles fazem uma réplica, né? De um mármore. Sim. Eles tentam chegar o mais próximo possível. Por que nós, no cimento queimado, muda essa visão e não chega o mais próximo possível de um piso queimado? Cara, vamos comparar com o mármore. Tem o mármore exótico, né? Que é uma criatividade do pintor. Então, acho que colocaram na cabeça que o cimento queimado pode ser feito de forma criativa também. Mas aí tem tem as diferenças. Tem o mármore realista, tem o mármore exótico e tem o marmorato, né? Que é o polido. Né? Então, quando você vai distorcer a imagem do cimento queimado, você tem que falar, eu estou distorcendo porque eu estou inventando uma mancha que não existe, tipo de espátula. Sabe? Já viu aquela... Pega a espátula e joga, pega a espátula e joga. Isso não existe. Isso não é de cimento queimado. Eu estou inventando algo. Então, a pessoa que está inventando, coloca, eu estou inventando. Isso não é cimento queimado. Ou seja, isso aqui não é um mármore realista. Isso aqui é um mármore, né? É outro tipo de mármore. É uma criação. Eu estou criando algo aqui, mas não é o verdadeiro. Então, hoje, eu tento trazer a realidade que é um cimento queimado, um piso queimado. De manchas naturais. Aí eu até me encaixo um pouco. Eu fico entre os dois aqui. Me encaixo um pouco. Onde o Samuel chega, que ele chega e fala, você quer uma mancha mais intensificada, que é o meu caso, você quer que eu deixe mais intensificado as manchas, ou você quer que eu diminua as manchas? Mas a minha ideia é a naturalidade. São manchas naturais. Então, isso que eu saí de um norte pro outro. Por exemplo, quando eu comecei, há 5 anos atrás, eu comecei a fazer curso na Coral. Né? Naquele linkzinho que a Coral tinha lá, ainda tem ainda, né? Academia Coral. Academia Coral. Só que lá eles me ensinaram a fazer o manchamento em forma de hashtag, né? Eu fiz aquilo ali, eu achei horrível, velho. Eu falei, não. Aí foi que eu conheci o Fernando Freitas. Eu fiz curso de marketing de vendas e fiz de cimento queimado. Que aí eu comecei a entender o cimento queimado. Mas o curso da Coral, eu acho que é ministrado pelo Fernando Freitas, não é? Não, na minha época. Não foi ele? Não, na minha época não. Ele trabalhou com a Coral uma época. Não, ele foi. Mas isso dá até. Depois. Cara, isso dá uma polêmica boa, né, velho? Porque é o seguinte: quando você fala que foi uma criação, eu poderia dizer, com todo respeito ao Samuel, que foi o Leonardo que meteu essa bucha na parede, né? Não, porque todo respeito a mim, eu não sou. Tem nada a ver com esse cara, né? Tenho nada a ver com o cara. Eu faço dinheiro, o produto faço dinheiro. Então, essa parte ele realmente. Essa parte do faça você mesmo, Samuel, você não acha que deu uma defasada na parada? Na opinião, ele estragou o que é cimento queimado. Ele trouxe ele renovou com. Não sei se foi ele, o perolizado, enfim, mas ele estragou com essa ideia de celulose numa parede de 70 metros quadrados. Quando o cara sai com parecendo que tá endemoniado, né? Tem prós e contras, sabe? Tipo, acho que veio... Minha visão, tá, gente? Acho que veio inovando bastante, porque se bem que eu sou novo na pintura no Brasil, né? E eu acho que no mercado nacional a gente não via
uma criatividade tão grande que veio com o produto da Decor em relação a, variedade de cor e de manchamento também, entendeu? Porque todos os vídeos que vai ver da Decor tá aquele manchamento bem agressivo, entendeu? E acho que talvez seja por isso que às vezes meus clientes gostam de uma parede mais manchada, porque eles vêm da loja, a loja tá muito manchada, da Decor por si só, umas cores escuras, por exemplo, já mancha muito. Então, enfim, mas eu acho que sim, corromper um pouquinho essa ideia do yourself, por mais que o cliente tenha, obviamente, o direito de tentar fazer ele se ele quiser, mas é que na prática a gente sabe que nunca dá certo. Entendeu? Eu já refiz muito trabalho de cliente que tentou. Não dá pra fazer... Ó, eu entendo o lado do Samuel, porque é o seguinte... Desculpa te cortar, mas eu refaço muito trabalho de cliente que tenta, mas não só de cliente. De verdade, hoje um bom percentual do meu trabalho é pra refazer o trabalho de efeito decorativo de outros profissionais. Porque essa ideia de do yourself, na cabeça, eu acho que passa assim, né? Na cabeça do pintor, que não trabalha com efeito decorativo ainda. Se o cara vende que o próprio cliente consegue fazer, eu também consigo. Pego muito, ainda mais por ser na loja, muito profissional que tenta fazer o trabalho e, não entrega o trabalho como tem que ser entregue. E eu tenho que refazer. Eu refaço muito trabalho. Isso aí foi marketing, né, dele, né? Foi. Ele conquistou um público. Conquistou um público. Desagradou o outro. Que gosta de pôr a mão pra fazer. Só que, olha só, eu já era profissional. Eu aprendi a fazer cimento queimado. E eu tive um tempo de adaptação no cimento queimado. Você tem você tem Coral, você tem Souvenir, você tem Chevy Williams. 3 produtos diferentes, de maneiras diferentes de aplicar. Uhum. E 3 massas diferentes também. 3 produtos diferentes. 3 massas diferentes, porque o da Coral é o mais gostoso que tem para aplicar. Os outros 2 são borrachudos. Então, eu tive dor de cabeça até eu aprender. Eu já era profissional, eu já passo massa corrida, eu já desenrolo toda a obra. Eu tive dificuldade de aprender a mexer com o produto da Souvenir. Porque não é igual ao da Coral. Então, quando ele joga isso pro cliente, ele joga uma bomba enorme, porque eu tive que fazer curso. Você teve que viajar, você teve que estudar um pouco mais para poder entender o que é o cimento queimado. Quando você entendeu o que é o cimento queimado, você foi para a parede. Na parede, você começou a desenvolver técnicas que melhoravam o seu trabalho. Então, o cliente não vai fazer isso. Isso aí é anos, cara. É 1 ano, 2 anos aí, até você se tornar um profissional mesmo, porque... E fazendo muita cagada, né? Porque eu aprendi legal mesmo. Com cada merda que eu fazia, eu aprendi uma coisa nova. Sim. Então, hoje é muito difícil eu errar. Eu não vou falar que eu não erro, tá? Pelo amor de Deus. Eu erro muito. Às vezes dá bolha na parede e tal. É porque eu não mexo mesmo com preparação. Eu meto marcha, lixo, parede, meto massa. Você, delega? O que você faz? Eu mesmo aplico cimento queimado, velho. Não, beleza. Mas isso pode ter aquela parede que ele fez. Aquela parede que ele fez. Eu vou dar um exemplo real. Aquela da catapora foi foda. Só que eu deleguei a parada, né? O pintor não era meu. Ele preparou a parede 1 semana antes. Beleza? A parede já havia sido preparada? Já, dela a parede era novinha. E por que deu bolha? Não, ele não soube preparar. Quem preparou foi a equipe da arquiteta. Como eu te falei, desde o começo eu não faço preparação. Selador acrílico. Eu só sou contratado para fazer o cimento queimado. Certo? Essa é a minha parte. Se tiver que fazer preparação a partir do reboco, por exemplo, o que eu faço? Contrate um pintor, você, senhor cliente, e quando a parede estiver pronta, você fala comigo. Sim. E eu vivo nessa linha. Então, o que aconteceu naquela parede lá? A arquiteta estava com o seu pintor na obra. Eu já deixo explicado que eu só faço cimento queimado, não faço pintura, então ela tem o livre-arbítrio de contratar quem ela quiser. O cara preparou a parede e 3 dias depois eu fui lá para aplicar o cimento queimado. E, nunca vi tanta bolha na minha vida. Aí, o que eu fiz? Chamei o pintor e a arquiteta. Falei, vem cá. Ó, isso aqui se chama espátula, tá? Eu vou te dar uma e vou te dar uma. E nós 3 vamos remover tudo isso daí, tá bom? E tava lá na obra, a arquiteta removendo a parede todinha que eu fiz. A arquiteta e o pintor dela. E eu filmando. Aí eu fiz um vídeo. Depois eu arranquei tudinho o cimento queimado e fiz a preparação da superfície. Então, como que eu faço? Respondendo sua pergunta, Samuel. Eu faço só a aplicação do cimento queimado. Se der merda, eu bato no peito e falo, eu vou consertar. E eu conserto a parada. É isso aí. Igual eu fui fazer 100 metros de velvet, eu comecei a fazer a aplicação da massa acrílica. Pra fazer um nivelamento ali, certo? Encheu de bolha. Aí eu faço o quê?
Ligo pro Roger, qual que é a melhor solução, Roger? Faz isso, isso e isso. E eu mesmo faço, velho. Só que eu trabalho tão rápido que isso não é um empecilho pra mim. Aplicar uma demão em 100 metros de massa acrílica eu levo 3 horas. Certo? Eu deixo secar. O que eu faço aqui? Pô, passo um fundo nivelador à base de solvente. Meti base de solvente, voltei no dia seguinte e comecei o trampo de novo. Sim. E pra mim é rápido, saca? Sim. Eu prefiro que dê merda do que pegar a preparação de outra pessoa. Prefiro que dê merda na minha mão. Porque aí fica aquela treta lá, cara, não fui eu que fiz, aí a cliente fala, você vai falar pro cliente que você vai ter que pagar mais agora. Sim, é que isso aí também quebra a sua agenda, né? A partir do momento que você, tipo, pô, você trabalha muito rápido. Muito rápido. Você tem uma agilidade muito maior do que eu, tenho certeza disso, em relação ao tempo de produtividade. Acho que talvez por trabalhar também muito com Velvet, né? Velvet, ou você estica rápido, ele pinga no chão, né? Então, você já aplicou Velvet? Já, pouco, mas já. Fiz, cara, umas 5, 6 paredes de Velvet, quando eu fazia as lojas pela Coral. Mas, por exemplo, você não pensa em, sei lá, colocar gente da sua equipe para poder fazer preparação? Agora não mais. Agora eu tô em outro propósito, velho. Mas é aí que entra um outro contexto que eu acho que faz até mais sentido de a gente falar do que ficar falando só de preparação de parede, tá? Por exemplo, eu vim de um ano meio catastrófico, assim, sabe? De julho do ano passado pra cá. Tava tudo indo muito bem, eu tava com obra da prefeitura, ganhando muito dinheiro, tava fazendo uma escola, e eu trabalhei 4 meses nessa escola no ano passado. Tava no quesito ticket, faturamento, não tinha no que questionar, tava muito bom. Só que aí, em julho, eu tava saindo da igreja, indo pra casa, tava garoando, tava de moto com a minha esposa, um carro bateu em mim. E não sei se você lembra disso, né? Eu lembro que você machucou a mão. Quase quebrei a mão inteira, quebrei 2 dedos, trinquei os outros. E nisso eu parei 2 meses por conta dessa mão quebrada. Quando eu caí, eu só tinha efeito mármore fechado. Quando eu caí, eu tava com uma equipe de 3 pessoas. Só que o mármore só eu fazia. São pessoas, além do Thiago, né? Mas o Thiago também não entregava ainda o mármore sozinho. Eram pessoas que estavam em treinamento. Então não conseguia fazer o trabalho. E eu só tinha isso fechado. 6 clientes só de mármore. Então não tinha o que fazer, eu tive que dispensar o pessoal que estava comigo. Eu segurei o Thiago. O tio é imortal, tá comigo desde o princípio. É o André, né? O André. Eu tenho um imortal também, chama André, ele tem um que chama André. O tio tá comigo, enfim, desde sempre. Só que aí o que acontece? Segurei o tio, beleza e tal. E a coisa começou a apertar. E eu tinha acabado de fazer alguns negócios que na teoria seriam muito bons, que nem a X eu peguei nessa época. Só que depois disso eu caí. Então aí, já deu uma apertada. E aí, isso eu caí em julho. Final de setembro eu voltei a trabalhar. Quando deu no dia 4 de outubro, eu caí da escada em casa. Saí do banho, escorreguei, bati a coluna. E, cara, foi mais um mês de cama. Tipo, uma semana de cama, mais um mês em casa. Tipo, minha esposa me dava banho que eu não conseguia levantar. Tipo, quase quebrei a coluna real mesmo. Saí de ambulância para o hospital. Foi, tipo, muito feio. Enfim, nisso eu fiquei 4 meses off, sem trabalhar. Depois dos 4 meses, cara, eu vim entregar obra de setembro do ano passado agora. Sabe, isso me gerou... É porque eu tava com 2 obras grandes. Isso me gerou uma bola de neve, sabe? Tipo, muito grande. Muito, muito grande. Só que isso trouxe muito a evidência de o quanto eu estava despreparado no quesito gerenciamento para algo assim. É um assunto muito louco. E acho que isso faz mais sentido pra gente abordar. Porque eu já cansei de ver o Alberto mandando no grupo lá, vamos ajudar fulano financeiramente com o caldo andaime. Entendeu? E nós temos muito, muito o mau hábito de não ter reserva de emergência. Ou não ter uma reserva de emergência que atenda meses se alguma coisa acontecer de errado. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tô buscando incansavelmente gerar alguma outra fonte de renda. E por isso que eu tô entrando nesse assunto com você. Porque, por exemplo, hoje tudo que você faz vem de você. Vem da força do seu braço, vem do esforço que você gera. Só que e se hoje acontece alguma coisa? E, cara, eu tava vindo de um período excelente, muito bom. Nada do que, tipo, tô falando é pra me exaltar, do contrário. Toda a glória de Deus. Deus que abre as portas, me dá sabedoria, a gente vai e faz acontecer. Então, eu tava vindo de um período muito bom. Cara, tava prosperando bastante, tava tudo indo muito bem. Eu tava com 2 carros e 2 motos. E aí, caí. 2 meses depois, caí de novo, cara. Fiquei 4 meses parado. E aí... começou a virar uma bola de neve, tudo, vida financeira no real, assim.
Eu nunca me manjei muito de gestão financeira, de nada disso. Aprendi muita coisa no curso do Rodrigo. Muita coisa. O Gama. O Rodrigo Gama. Me ajudou, tipo, muito. Mudou real, assim, tipo, mentalidade, que é o principal, né? A própria palavra de Deus fala que aquilo que a gente pensa, Salomão disse, aquilo que o homem pensa é aquilo que ele é. O homem se torna aquilo que ele pensa. Então, pô, eu tinha uma cabeça muito pequena, entendeu? Eu vejo que tinha uma cabeça muito pequena, então não sabia fazer corretamente as coisas. Então, o curso dele, por exemplo, foi me ajudando bastante. Só que aí, ainda assim, eu não estava preparado o suficiente para 4 meses parado, com 2 obras grandes, entendeu? Então, quando eu voltei a trabalhar, voltei muito aos poucos. Foi, tipo, 3 meses tomando remédio de 6 em 6 horas, mano. Tipo, Puta foi merda. muito pesado, assim. E isso mostrou quanto eu estava despreparado no quesito gerenciamento, entendeu? Me mostrou que eu não era um empresário, que eu era só um pintor. E que se não tiver dinheiro entrando pelo meu braço, não vai ter dinheiro entrando, entendeu? E isso tipo, pô, virou uma chave em mim de que eu não posso... a torneira da minha conta não pode ser somente o meu braço, entendeu? E é por isso que eu te fiz a pergunta sobre preparação, sobre delegar ou gerar equipe, né? Eu, por exemplo, a minha meta sempre foi gerar equipe. Então, a minha ideia sempre foi em focar em gerenciar a equipe, né? Treinar, capacitar pessoas. Eu não gosto de trabalhar com pintor profissional, já. Minha visão, minha forma de trabalhar. Já. Não gosto. Já tive muitos problemas. Talvez por eu ser muito novo, às vezes falta um pouco de respeito, entendeu? Tipo, pô, se você tá na minha obra, acabamento final tem que ser do jeito que eu quero. Se você não sabe, tudo bem, eu te ensino. Mas tem muita gente que já trabalha com profissional que não, você faça assim a vida toda, vai ser assim. É o vício. Isso eu não tem como concordo. ensinar. Então, o que eu faço? Igual Mas o aí Thiago. são- Igual o Thiago. O Thiago trabalha comigo desde que ele tinha 16 anos, mano. Então, tipo, agora ele já tem 20. Vai fazer 4 anos que ele tá comigo. Peguei e ensinei ele do zero, entendeu? Minha ideia agora é gerar mais um Thiago. Minha ideia é fazer isso. Treinar, capacitar mais pessoas pra poder fazer isso. E a minha ideia sempre foi tirar a mão. Então, quando eu caí em julho, eu já tava, cara, eu ia pra obra, eu ficava olhando os meninos trabalhar, auxiliava em alguma coisa que precisava, algum acabamento muito fino eu entrava pra poder fazer, mas eu já tava conseguindo tirar minha mão, entendeu? Então, tava já numa fase muito boa. Só que, e aí eu caí, o que tinha, os próximos trabalhos eles ainda não sabiam fazer, e cara, isso gerou uma bola de neve, de uma forma, assim, que eu hoje vejo que foi Deus me mudando, Deus trabalhando na minha vida. Real, não tem, tipo, outro argumento, assim. Porque, tipo, a pessoa que eu era antes de passar o ano que eu passei é muito diferente da pessoa que eu sou hoje, entendeu? Então, Deus me ensinou a ser muito dependente dele. E quando eu digo de aprender a ser dependente de Deus, não me isenta da minha responsabilidade de fazer minha parte, entendeu? Não me isenta da responsabilidade de, pô, a gestão é minha responsabilidade, não é da responsabilidade de Deus, entendeu? A responsabilidade de Deus é fazer aquilo que é impossível. Tudo que é possível é nosso, ele capacita a gente. Não tem uma oração que eu faça que eu não peço para Deus sabedoria. Então, Deus tem me dado sabedoria para conseguir fazer as coisas. Só que lá atrás eu não estava preparado nem para viver esse momento. Entendeu? Viver e passar o que eu passei. Então, por exemplo, eu comecei a pegar obras pequenas para poder pagar as pessoas para fazer as obras grandes que tinham, porque os clientes já vinham me pagado, porque eu tava em casa. Então, sabe, tipo, cara, isso gerou um ano de luta, assim. Imagino. Eu sempre digo que, cara, a gente só consegue aprender no fracasso. Esse episódio que aconteceu com você foi diferente comigo e tal, mas o propósito eu acho que foi o mesmo. Uhum. Por exemplo, o ano passado eu fiz um transplante de rim que eu tive que ficar 2 meses sem trabalhar. E passei pelos esses mesmos problemas, né? Porque eu descobri que o dinheiro que eu não tinha é o dinheiro que eu jogava na privada, por exemplo. Com bebida alcoólica e zoeira e tal. Uhum. Então, eu não diria que isso foi um fundo do poço, porque foi um propósito que Deus colocou na minha vida de salvar a vida do meu irmão. Esse é o propósito de vida que Deus tem pra minha vida. Só que depois desse episódio que eu fiquei 2 meses sem trabalhar, aí eu aprendi a administrar o dinheiro. E foi uma evolução em 1 ano, fez 1 ano agora. Cara, eu evoluí em 1 ano que eu não tinha evoluído em 20 anos, trabalhando, tanto pros outros quanto pra mim mesmo. Show. Porque fechou a fonte que saía o dinheiro, eu fechei. E a gente descobre nesse momento quanto de dinheiro que a gente gasta com idiotice. Verdade. E depois, quando a gente muda o nosso pensamento e a gente evolui mentalmente, aí a gente fica se martirizando e entra naquela depressão. Fala, caraca, exatamente, a depressão é o
pelos problemas do passado. Porque aí você se julga um otário, aí você fala, agora eu tinha uma oportunidade, eu não posso cumprir. A cabeçada que você deu, né? A cabeçada é total, velho. Eu tinha uma oportunidade do caramba e não pude abraçar, porque no momento oportuno eu gastei meu dinheiro com coisa idiota. Sim. E a gente entra nessa pica aí que só Deus mesmo pra mostrar, e eu acho que isso daí foi um sinal de Deus pra você. Cara, foi muito. Em relação a dar uma segurada, não é só trabalho. Ganhou mais do que perdeu. Porque as minhas melhores oportunidades, Jetson, por exemplo, elas sempre aconteceram no momento que eu estou fora da obra. No momento que eu pego uma grana e falo, tô de boa. Se vai aparecer cliente ou não, tô pouco me fudendo. Só que eu tô estabilizado. E as ideias aparecem. Sim. Fazer o podcast, montar uma fábrica de cimento queimado. Você não tá desesperado, preocupado em como fazer dinheiro. Porque eu durmo melhor, velho. Você tá em paz de que você pode começar a fazer outra coisa. Quando a gente dorme pensando numa conta que a gente tem que pagar, o nosso dia vira uma bosta. Sim. Saca? Então a gente perde o propósito. Vira só um objetivo para alcançar determinado boleto, por exemplo. Tipo só que a entrega fica cagada. O nosso dia fica uma merda. A gente cansa mais rápido. Porque a gente perde o propósito, velho. É tipo aquilo que você foca e expande. Se você tá focando, cara, só na conta, só no problema, parece que isso vai... Nem é tão grande, mas vai crescer tanto na sua cabeça, vai alugar uma parte tão grande da sua cabeça, do seu tempo, que você não consegue ter energia pra poder focar naquilo que realmente importa pra conseguir resolver aquilo. Pelo menos comigo. Você falou uma palavra tão boa, energia. Entendeu? Eu tenho trabalhado muito essa parada, estudado muito sobre energia e eu acho que tudo é energia. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um momento que eu trabalhei para uma pessoa que minha vida era um lixo, velho. E depois eu descobri que, na verdade, a vida dele era um lixo. E conviver com ele, a energia dele atraiu para mim. E eu absorvi tudo, então eu absorvi os problemas dele. Eu vivi a causa dele. E minha vida virou uma bosta. Agora, tudo faz sentido em relação de leitura da Bíblia, troca de energia, não conviver com pessoas que não têm o mesmo propósito do que você. Isso daí é um código divino. Um filtro. Porque você vai ficar a média das pessoas. Então, se você convive com 5 otários, você vai ser o 6º. Exato. Saca? Concordo. Cara, é onde a gente gasta o nosso tempo. Por exemplo, hoje eu gasto muito meu tempo lendo a Bíblia. Seguindo essa linha de raciocínio, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, que a gente conhece. Isso é fato. Eu tenho muitos costumes que é igual ao do Thiago. Que a pessoa que eu mais convivo na vida é o Thiago. Entendeu? Então, por exemplo, viajei pra Minas. Já voltei falando nu. Sabe? Tipo, uns costumes que você pega, entendeu? E o que eu tenho pra mim hoje? Cara, eu preciso me aprofundar na palavra. Porque quanto mais eu conhecer de Deus na palavra, a consequência é eu me tornar aquilo. Me tornar semelhante, entendeu? A consequência é as características do caráter de Deus estar em mim. Quanto mais você buscar, você ler da palavra, mais isso vai acontecer. É consequência, mano. Consequência. E de verdade, eu nunca na minha vida prospero tanto e dou um salto, assim, sabe? Tipo, instantâneo em todas as áreas da minha vida do que quando eu tô gastando menos tempo nessas coisas, mais tempo nas coisas de Deus. Entendeu? Eu faço parte de uma igreja que, cara, hoje consome muito do meu tempo. Tipo, quase todas as minhas noites tenho algo relacionado ao ministério, de cuidar de pessoas, de pregar. Só que eu não sei explicar, mano. Todas as vezes em que eu me dou naquilo, em que eu foco em cuidar das pessoas, hoje a gente tem algumas pessoas que são nossa responsabilidade de cuidar e de direcionar. Parece que eu esqueço meus problemas, mano. Parece que quando eu começo a ajudar as pessoas, quando eu começo a focar naquilo, parece que meus problemas são resolvidos, sabe? É como se, tipo, tô cuidando das coisas de Deus, daquilo que Ele ama, Ele tá cuidando da minha. Entendeu? Mas parece que as coisas se abrem, não sei explicar, assim. Parece que as coisas simplesmente fluem de uma forma mais fácil, entendeu? Do que quando eu, tô só aqui, focado, vou só trabalhar, me mato, chego, não dá tempo de ir pra igreja, não mal tempo com minha esposa, às vezes você se mata e não tem tempo. Pela minha experiência, sabe o que acontece? Vou dar um exemplo, o que aconteceu comigo. Quanto mais eu ajudo, mais Deus me recompensa. Sim. Então, como que funciona? Quando eu comecei a dar treinamento pra galera ou falar na internet de forma gratuita, eu comecei a mudar a vida de algumas pessoas. Então, quando outras pessoas prosperam, Deus entende que você
merece. Então é um mérito. Tem um E versículo ele fala, ganha, manda mais, manda Tem um mais. versículo na Bíblia que fala assim, não que Deus nos deva nada, cara, ele já, a graça, a redenção, a cruz já é tudo. Mas tem um versículo que fala assim na Bíblia, aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Entendeu? Então, quanto mais você doa, é consequência. mais Deus manda pra você. É isso? Exatamente. E tudo que você planta, você colhe. Exatamente. É simplesmente consequência. Então. Quem planta com abundância, Com a mudança colherá. entendeu? E quem planta no pouco? Colhe pouco. Não, eu quero dizer que se você não tem o que ajudar, por exemplo, você não tem dinheiro. Só que você tem outras coisas pra prosperar na vida das pessoas. Você pode ter uma sabedoria, uma palavra de apoio. Exatamente. O código do negócio é o seguinte, é quando você faz uma coisa pensando só em você, aí você toma um bloqueio, digamos um bloqueio divino. Mas é mesmo, a palavra fala assim, vocês pedem e não recebem, pois pedem por ambições egoístas. Exato. Quando você tá implorando, Deus, pede... me dá, pedindo só por você, por um propósito exclusivamente pessoal, somente seu, a probabilidade de isso acontecer é muito menor do que quando Deus, olha, meu propósito é isso vai impactar na vida de olha quantas pessoas. Cara, Deus faz assim. E acontece, né? Acontece. E é interessante que um monte de gente que tá ao seu redor não entendem isso. E vai te criticar porque você tá fazendo o bem para outras pessoas. Eu sou muito criticado por isso. Não, muito criticado. Não, eu também. Às vezes eu recebo o nome de besta. Entendeu? Besta, fica fazendo as coisas pros outros. Ontem eu tomei uma criticada de um cara que vende curso na internet. Uma pessoa, um pintor referência e tal. Eu não entendi nada, velho. O cara é uma referência. Eu acho que tinha uma cabeça mais evoluída, mas meteu o pau em nós. Então. Você perguntou como que eu comecei a comprar os equipamentos e... Ah, legal. E até te pedi uma orientação. Porque às vezes eu dou umas dicas pros pintores que falam que não tem dinheiro pra comprar determinada ferramenta. Eu oriento a pessoa a fazer o seguinte, ó. Porque eu comecei desse jeito e foi assim que me ensinaram. Primeiro você vende a obra. Depois você recebe os 50% antecipado e trabalha com o dinheiro do cliente. Saca? Então, se tiver pessoas que estão sem obras, primeiro ele vai ter que aprender a vender e muito melhor trabalhar com marketing digital. Que é o que vai evoluir na nossa vida hoje. Sem o digital, a pessoa, ela tá lascada. Então, se o cara, ele vende uma obra e pega os 50%, ele pode adquirir uma máquina que vai fazer ele entregar mais rápido o serviço. Sim. Eu não sei como que você comprou as suas. Se você juntou dinheiro para comprar, ou se você comprou com o dinheiro do seu cliente. Que é uma estratégia muito válida. Eu sempre fui comprando com sinal de serviço, velho. Com sinal. Comprando com sinal de serviço. Tem algumas coisas interessantes em torno disso que dá uma briga, tem alguns clientes que não vai entender, né? Mas conta. Quem mantém o seu estilo de vida é o seu cliente, correto? Então tá resolvido. É ele que paga as suas contas, é o dinheiro dele que você paga as contas, no caso, é ele que paga as suas contas. As suas ferramentas também é o cliente que paga. O que tem algumas ideias que funcionam. Por exemplo, você tem um cartão de crédito? Tenho um cartão de crédito de R$5.000 da empresa. Vamos falar quem está tratando com empreendedores, né? Tem empresa. Então você tem um banco, o banco te deu 5.000 de... Você quer uma ferramenta, você precisa dela e ela custa R$3.800. Você compra lá, parcela essa ferramenta, e o valor da parcela, quem paga é seu cliente. Você coloca no seu orçamento. Assim como o alimento que você come, quem paga é o cliente. A gasolina do carro, quem paga é o cliente. Então a ferramenta também, quem paga é o cliente. As pessoas acham caro porque acham que sai do bolso do pintor. Não é para sair do bolso do pintor. Porque a ferramenta é para servir aos clientes. Então quem paga são eles. A lixa que eu uso é cara mesmo. Mas é para luxo do meu cliente. Que você coloca no orçamento, no orçamento. Você agrega. Exatamente. Se você não tem o cartão de crédito, você pode fazer como o Samuel faz, né, Samuel? Você pega a entrada e paga. Eu diria para você continuar, você vê o valor da ferramenta total e continua colocando no seu orçamento. Só que você vai ter que diluir para vários clientes, é isso que eu... Você dilui no mês de... Vai.
porque tem várias formas de orçamento também. Tem metragem, tem... Por exemplo, a minha empresa, eu tenho uma empresa, né? E ela precisa de R$1.000 para ficar com as portas abertas. Ou seja, uma saída minha para me aplicar uma mão de massa corrida e voltar para casa é R$1.000. Se eu vou lá 3 vezes, são R$3.000. Uhum. Isso porque o cliente está contratando uma empresa, não está contratando um pintor. Porque um pintor que não tem ferramenta nenhuma, não tem nota fiscal, não tem um custo mais alto, ele vai custar R$180, R$200, ele pega e faz. Mas quando ele contrata uma empresa, ele tem o custo de uma empresa. E as ferramentas é custo... Será que não corre o risco de você perder cliente, não? Perder o orçamento? Não Você tá entendendo o que eu quero dizer, Samuel? Por exemplo, ele coloca no custo do orçamento dele determinada parcela de uma máquina. Uhum. E o cara concorrente, não. E aí? O que eu acho? Eu acho que, minha visão, eu cobro o suficiente para conseguir comprar minhas ferramentas. Então, quando eu compro lá com o sinal, quem tá pagando é o meu cliente, sou eu. Porque não é o dinheiro mais dele, é meu, ele tá pagando pelo meu serviço. Uhum. Entendeu? Então, mas eu faço esse custo. Claro que tem coisas que não sou eu que pago. Fita, lixa, vou fazer a aplicação de PU, o pincel e o rolo, não vou reutilizar. É lixo, quem paga é o cliente. Insumos, eu coloco o cliente para poder pagar. Entendeu? Agora, ferramentas que eu não vou usar somente nessa obra, eu particularmente coloco como minha responsabilidade, entendeu? Até porque se você, Jetson, por exemplo, colocar desse formato e você tomar um calote, tu não compra mais a sua máquina. Saca? O calote de um cliente. É. Mas não tá... Assim, sai dos meus clientes. Eu não tenho nada. Eu sou um pintor que eu tô em outro estado. Vendi tudo e tô aqui em São Paulo. Tô aqui em São Paulo. Eu começo a ter clientes. Beleza, eu preciso... O orçamento fica 5.000, eu vou gastar tantos dias, o meu custo é tanto, a minha mão de obra é tanto, o meu lucro é tanto, e eu vou precisar dessas ferramentas. Quem pagou pelas ferramentas? O cliente. Sei lá, essa matemática. Assim. É uma forma, né, mano? Cara, se o cliente te faz um Pix, o dinheiro é seu já, velho. Veio da obra sua. Vamos lá. Se for assim, de outra forma, vamos lá. Digamos que a sua diária, você é um pintor comum, a sua diária é R$180. Uhum. Certo? Você não tem ferramenta. Certo? A sua diária, você fechou a obra, aí você vai tirar da sua diária o dinheiro da sua espátula, do rolo. Aí, no final das contas, você não tem valor de diária. Que tá certo. Não, isso é beleza, Porque mas se você tá começando no mercado e você não tem nada, você vai ter que pagar um preço, certo? mas aí nisso, o cliente vai atrás, em vez de pagar por 700 porque esse aqui precisa das ferramentas, ele vai pagar o de 180 porque... Fala, não, esse aqui já tem ferramenta. Entendeu? Cara, calcula muito. Eu faço muita conta antes de mandar um orçamento. Hoje em dia já é um pouquinho mais padronizado. Mas eu faço muita conta antes de fazer um orçamento. Mas eu já jogo no orçamento mesmo insumos. Insumos eu não tiro nada do meu bolso. Acabou fita crepe, mando pro cliente. Eu já boto tudo no metro quadrado, velho. Porque, tecnicamente, ferramenta... Mas você vende com material, mão de obra com material. Tudo. O cliente não compra nenhuma fita crepe. Eu não... Já pra não ter a encheção de saco. Eu falo pra ele, vai lá comprar a fita crepe que acabou. Eu faço Até a desempenadeira você joga? A desempenadeira é minha, né, Jadinho? Então. Já tá incluso no... Não, a desempenadeira já tá paga, mano. Não. O resto porque lucro, não é descartável, irmão. você não vai jogar fora. Você não vai jogar... Então, tipo, entendeu? A despenadeira é dele e vou usar na próxima obra. Então não tem porque, tipo, colocar pra poder comprar, porque ele já tem uma parada que não é insumo, uma parada que, tipo, a estratégia que eu tô te falando de pegar o dinheiro do cliente pra comprar uma ferramenta seria uma obra que já pague ela líquida, velho. Já quita a ferramenta toda. Esse é o sacrifício, é como eu fiz. Você vai ter que sacrificar, o lucro vai ser na segunda parcela. Sim, eu enxugava, ficava com menos, mas na próxima obra eu já tenho a ferramenta pra executar e sei que o meu lucro Porque lá vai ser tecnicamente, eu vou ser sincero pra você, eu presenciei esse rapazinho numa obra lá em Itu, que o valor era absurdo, 75 mil. Uhum. Mas no final das contas você pagou pra trabalhar. Não. Você não gerou lucro naquela obra. É que eu comi o lucro no começo, né? Esse é o mal. Por exemplo,
Se ele pega os 50% até ele terminar a obra, ele já acabou com o dinheiro, velho. Quando é obra grande assim, eu nem pego os na verdade, o que me gerou prejuízo lá foi o tempo de chuva que deu. O que acontece? Eu peguei 25%, segurei ele e diluí ele, fui gastando o dinheiro, pagando pessoal, né, gasolina, tudo. Só que aí foi por etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Que é outro problema, que você fica amarrado com o pagamento. Então, o que acontece? Que isso aí fica amarrado. Quando eu não consegui progredir na terceira etapa para a quarta, eu não tive dinheiro. E aí, veio comendo todo o tempo, comeu todo o dinheiro. Aí eu tomei prejuízo. Porque quando eu saí da terceira etapa, da terceira etapa para a quarta etapa, que seria a última, então eu já tava devendo, porque eu tinha que, entendeu? Tava todo cagado. Aí o que acontece é justamente naquilo que a gente tava falando antes, né? De você entender aonde você tá entrando e fazer da melhor forma possível para você errar o menos possível. Isso você teve alguma experiência com essa obra? Muitas experiências. Mas tudo veio do negativo. Não, algumas não. Você teve a sensação de quanto maior a obra, maior o seu prejuízo? Não, eu tive a sensação que eu tenho até hoje e por pegar ela eu não mudei, é que você pode sim ter muito dinheiro com obra grande. Você só precisa entender a obra e saber executar. Ó, eu não vou falar que você errou, quem sou eu? Tá, que nem com essa porra eu trabalho. Mas se fosse eu, o que ele fez, Samuel? Ele ia pra Itu todo dia e voltava. Mano, você tem noção do cansaço físico e mental que você passava? Sim. Isso foi você chegava na obra cansado, mano. Isso foi um dos erros que eu cometi. Eu falei pra ele, cara, era só alugar um Airbnb, mano. Sei lá, R$100 o dia. Eu procurei, mas Itu é muito caro. E ia sair mais caro. Você não pediu um abrigo pro Leonardo lá, cara? Leonardo, o tanto que ele me prejudicou, não tá escrito, eu não quero nem papo ele. Entende? Misericórdia. Então, sobre as ferramentas, tem várias formas de você conquistar a ferramenta, né? Uma das formas que eu presenciei vários empresários falando a mesma coisa, e eu falei, não, isso aqui faz sentido. E para todo mundo que pergunta, e as pessoas que me seguem, que buscam por alguma direção, né? Eu faço isso aí, ó. Faz isso aqui, ó. Compra, né? Dilui no mês de trabalho. Por exemplo, a mica que eu comprei, a minha primeira mica, foi o meu primo que tirou para mim, o Roger. E a gente parcelou em 10 vezes de 500 e pouco. Esses 500 e pouco, você dilui ele nos 30 dias. Você tem parcelas. Você dilui ele. Quanto? Não sei. Quem cobra diária, coloca isso. Você ganha 150, você precisa 500 conto, dividido 5 dias, uma semana, trabalhar para pagar as coisas. Você coloca junto com o seu orçamento. Cara, eu tô pra te falar que eu acho que os ajudantes dele ganhou mais que ele, não ganhou não? Aonde? Naquela obra? Naquela obra? Não, mano. Eu já tive a experiência do ajudante ganhar mais do que eu. Não, quem não tem essa experiência não pega a obra. É quem não pega a obra. Ó, minha primeira obra, por exemplo, Samuel, que você falou que tomou um tombo. Um tombo não, você cobrou 12 mil, parecia que era muito, mas no fim das contas não era nada. Minha primeira obra de pintura foi uma escola. Tinha 16 salas de aula, uma fachada de 400 metros e 16 portas pra pintar. Eu cobrei 3,5 pau, mano. Juro por Deus, eu dormi 14 dias dentro da escola. Tá louco, mano. E a dona da escola me pressionando, porque era férias de 15 dias. Tá louco. Fala, os alunos vão voltar de férias e você vai estar aí pintando. Eu falei, tá bom, eu vou dormir aqui agora. E trabalhei. 18 dias, direto, sem parar. Tem que ter cunhão, bicho. E eu tive um prejuízo, óbvio, que como que você vai manter com R$3.500 uma pintura de... Tem que ter cunhão, tem que ser muito homem pra fazer isso. Cara. Foi minha primeira obra, então isso daí me deu uma maturidade, mano, tão da grande, velho.
passar Não. por essa desgraça, bem dizendo assim. Uhum. Você tem noção? Pra pintar uma porta, hoje os caras cobram quase R$1.000. Ó, Eu pintei 16 salas de aula, paredes e tetos e a fachada em desenho ainda por R$3,5 pau. uma obra de 33 pau e meio. No fim das contas, a cliente ficou tão de saco cheio que ela sustou o último cheque, velho. Nossa. Sustou. Ainda tomei um tombo ainda. Mas foi por atrito, Uhum. não por cagada. Aí eu terminei a pintura. Ficou muito louca, tá lá até hoje. Mas os atritos emocionais que rolou com o cliente, você tá maluco, velho. Deus é mais. Bucha, o que você ia falar? Não lembro. Patati patatá aqui, ó. Quer mandar um abraço pra alguém? Você tem um mentor, ô Jetson? Hoje eu tenho. Quem que é? Hoje é o Fernando Freitas. Fernando Freitas. Forte abraço. Meu Eu vou responder a pergunta do Fernando Freitas. Já respondeu aí? Eu já respondi. Eu uso. Ó, Responde pra Fernando ele, Freitas. manda pra ele. Vai lá. Eu uso prótese capilar pra todo mundo já sabe disso. Eu não sei como você não sabia, mas eu uso sim. Eu uso uma prótese capilar que mudou. Eu não vou falar que mudou minha vida, só que a minha autoestima melhorou demais. Então, se você tá perdendo seus cabelos, eu te aconselho. Vai lá na Pamela Dantas, lá, pede o telefone, eu te passo e faz. Até porque a mulherada coloca prótese nos seios e fica feliz da vida e muda a vida delas. Tá tudo bem. Por que eu vou ter vergonha de colocar a minha prótese? Não. Se for pra eu ter vergonha, irmão, de colocar uma coisa, eu não coloco essa porra. Se você sente vergonha de fazer um negócio, não faz, cara. É isso aí. Então fica aí meu abraço aí pro Fernando Freitas aí. E você tem um mentor? Rodrigo Gama. O Gama. Deu meu mentor. Da hora. Grande amigo e mentor. O meu é Jesus Cristo. Com certeza, a base de todos. Mas eu tive um professor. Eu tive vários, né? Vários. Só que o cara que eu chamo de que eu me espelhei foi o Silvio Vargas, de Goiânia. Eu fiquei 3 meses trabalhando lá com ele. Só que, de novo, eu entrei na cabeçada. Eu fui pra Goiânia pra fazer treinamento de cimento queimado com ele. Quando eu comecei na profissão, eu liguei pra Andressa da Texturici e perguntei quem que é o melhor nessa parada aí. Aí ela me deu 3 nomes na época, que foi o Silvio Vargas, o Leonardo Rabelo e o Adilson Rocha. E eu fui atrás dos 3 pra ver como que eu poderia absorver o conhecimento da galera e tal. Eu sei que eu me espiritualizei com o Silvio e fui pra Goiânia. Fiquei 4 meses lá, só que eu fui pra aprender com ele. Só que no 3º dia eu deixei a mulherada e a cachaça, tomar de conta. Depois eu não fiz mais nada com ele. Fiquei 3 dias com ele na obra. Ele falou, mano, você tá passando mal, bêbado, e como que você vai aprender alguma coisa? Aí no fim das contas eu fiquei até envergonhado e abandonei o barco. Aí eu continuei morando em Goiânia lá por mais 3 meses e pouco. Aí quando eu senti no coração, quando o dinheiro acabou, aí eu voltei pra São Paulo e meti marcha. Aí tô até hoje. Você tá quanto tempo na aventura, mano? Eu entrei em 2018, dia 1º de janeiro de 2018. A gente fala assim que tem um mentor assim, alguém, mas a gente se inspira em muita gente, né, mano? Por exemplo, hoje, quem fala muito comigo é o Juliano Alcântara. Nossa, ele direto, tá? Desce o sarrafo, Desce, né? Às vezes Neguinho. Cabeça de gato. Aquele cabeça de gato. Ele inaugurou a loja essa semana. Nossa, Eu mandei os muito parabéns legal. pra ele, pro filho dele. Eu conheci o filho dele, é gente boa pra caramba. Conheci na Feicom. Cara, não Não, tenho acompanhado ninguém. não, né? Esse aí é o morto digital. Tô Tadinho. assim mesmo. Vamos ver se solta uns cortes aqui do episódio de hoje. Queria pedir pra galera seguir o meu canal Pintor Rico, Pintor Pobre no YouTube. A clicar no sininho lá e apertar em inscreva-se, senão você não recebe a notificação dos episódios que vai acontecer, beleza? Tem muito episódio já agendado com uns caras foda como vocês. E se você não se inscrever no canal, amanhã você vai chegar na sua obra, sua parede vai estar toda cheia de bolha, velho. Então eu te aconselho, entra no canal, perfil do Instagram, @Pintor Rico, Pintor Pobre. E eu vou pedir um favor pra vocês também, e os meus amigos que estão assistindo aí, pra seguir o canal do Pintando Negócios. Segue o Instagram e o YouTube do Pintando Negócios, porque foi através deles que eu tive o sonho e o desejo de montar o meu próprio podcast, que foi os episódios que eu vim aqui como convidado nesse mesmo estúdio.
Achei o máximo. Não sei o que vocês sentiram hoje, cara, que é o primeiro podcast de vocês, mas quando eu fiz o meu primeiro, que foi lá com o Fábio Martins, o Lenda, eu já tinha me sentido artista só de estar onde vocês estão aí hoje. Tô me sentindo... Tá se sentindo um artista já? Cara, Você me dá parece a tua vontade, eu até esqueci que era um podcast. É muito louco, essa é a ideia, velho. Ficar à vontade aí. A casa estão sempre abertas pra vocês. Acho que é porque são vocês, tá ligado? Não, é que vocês são meus brothers. Você sabe que eu tô mais nervoso com vocês do que se fosse uma pessoa desconhecida? Sério? É lógico, pô. Imagina eu desagrado um cara que eu amo, como vocês. Falar alguma besteira, colocar vocês no enrosco, sabe? Faz sentido. Faz sentido porque eu já tomei um monte de pancada de amigo meu na internet e fiquei muito mal com isso. Acho que eu acabo sendo um pouquinho mais ingênuo. Por não estar no meio, eu sou um pouco mais ingênuo. Não, você fica pensando assim, caracas, desse daí eu não esperava não, irmão. Entendi. Tomei uma burdoada, mano. O cara tava sempre comigo aí, dando risada e curtindo. Agora me dá uma porrada dessa, o cara é meu amigo. Então a gente passa por isso. Só que com sabedoria eu aprendi a lidar com a crítica. Tipo assim, hoje em dia, a palavra que eu tenho pra resumir é foda-se. Eu tô pouco me fudendo. Aqui nós estamos realizando um sonho, isso daqui é um sonho pra mim e vamos tocar o barco, velho. E você que fala mal de mim tá convidado pra vir aqui também, tá? Vamos ver as suas opiniões. Eu falo mal de você, eu quero... Isso eu quero assistir. É meio embaçado. Suas considerações finais, Jedson. Cara, obrigado aí por ter me chamado aqui, uma honra enorme. Pode chamar mais vezes que minha agenda pra vir aqui e pra ir nos seus treinamentos vai estar livre ano que vem. Não sei não. Agora deu bom mesmo. Fala isso porque já acabou os treinamentos do ano. Ano que vem. Se Deus quiser. Ano que vem. Eu tô treinando pra ser um palestrante, pra levar uma palavra de sabedoria pros pintores profissionais que estão passando o que eu passei no meu começo. E o que vocês já passaram também. Então, se naquela época eu tivesse um mentor que falava, que poderia falar pra mim o que eu falo hoje pras pessoas, eu acho que eu estaria muito melhor. Real. Tá ligado? Então, eu tô treinando demais. É um frio na barriga, sabe? Você chegar na frente de 150 pintores e as pessoas, alguns falarem assim, vamos ver o que esse cara tem pra falar, quem é ele. Eu não sei se vocês tiveram já essa experiência, mas quanto mais oportunidade aparece pra fazer isso, mais eu vou. Toda hora. Semana passada eu tava em Tocantins. Semana retrasada eu tava no Acre. Mês passado, Belém do Pará. E cada vez mais longe de São Paulo, mais gostoso é. Só que eu tomei uma pancada, uma burdoada em Goiás. Ali foi um estado difícil. Ali o gerente da loja me questionou no meio da palestra, virou um fuzuê da porra. No quesito técnica? Não, ele só falou assim, você não sabe de porra nenhuma que você tá falando. E ali quebra a gente, então a gente tem que treinar, velho, pra ter sabedoria, pra saber se livrar desses satanás que colocam aí no meio do negócio. E sempre tem. Sempre tem mesmo. E você, Samuel? Cara, considerações finais aí pra galera? Primeiramente, muito obrigado. Você é um cara que... Tamo junto. Sinceramente, ó, eu não vou falar nomes pra não esquecer de alguém, mas são poucas pessoas que desde o meu começo, assim, na empresa, que eu tenho muita admiração por ser de perto e ver crescendo junto, e o nome de vocês estão no topo da lista, cara. Entendeu? Eu tô muito feliz por, logo no primeiro episódio do seu podcast, do segundo episódio do seu podcast, estar junto com o Jedson aqui. E muito obrigado pelo convite. Eu agradeço por ver o respeito pela minha pessoa e pelo meu trabalho. Por ver o respeito que você tem pelo meu profissionalismo, porque mesmo não sendo um cara tão do digital, tão influente, ainda assim você me chamou, então, pô, sou muito grato. Muito obrigado pelo Deus abençoe. Respeito. E é isso, cara. Que a gente possa agregar um no outro, que esse podcast possa agregar em quem tá assistindo, né? E assim como os próximos também, que a gente passou muito problema no começo, tenho certeza que você também, e se lá atrás a gente tivesse realmente alguém que, de forma livre, assim como você tá fazendo, de forma gratuita, ajudar, se a gente tivesse alguém lá atrás, assim, para poder ajudar, talvez a gente não teria falhado tanto, não teria sido tão difícil, então que a gente possa agregar realmente na vida de quem tá assistindo, né? Eu acho que é isso que move a minha pessoa pra ajudar a outra. Porque o que eu passei foi ruim demais. Então eu falo, cara, eu não gostaria disso daí pra ninguém, não. Então eu vou fazer o máximo que eu puder pra ajudar. A gente tem que entender que a gente tá aqui pra servir. Exatamente. Todo mundo que ganha dinheiro porque serve de alguma forma. E deixar claro que eu não sou o dono da verdade. Como eu já disse no começo, são apenas opiniões que eu aprendi no decorrer. Né? É uma mesa de opiniões e tudo que eu falo
em palestras também, são experiências pessoais minhas, Sim. tá? A forma como pra você dar certo, né? Exatamente. Se deu certo pra mim, pode dar certo pra você. Então, se eu conseguir, você também pode conseguir. É isso mesmo. Fechou? E usa como base para ter as suas próprias experiências, né? Aqui, ó. Curso online, notificação caindo. A cada meia hora cai um curso aqui de um aluno aqui, ó. R$47. Quem quiser fazer um treinamento online de cimento queimado, tá no link da minha bio lá do Wendel.Lazotti Decor, beleza? R$47, ou seja, quase de graça. E quem quiser seguir o Samuel nas redes, é o, vamos ver se eu lembro, Moza_Design. Mozadesign.ufc. Mozadesign.ufc. E o Jetson, O meu é mais fácil. Pintor Jetson. Jetson Pintor. Jetson é mais difícil que Moza. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tamo junto até depois do fim. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por ficar aqui até o final. Tamo junto. É nóis.